Ai, meu joelhinho. Música de cabaré. Que diabo é isso, Moisés? Aí O depois... estilo de vídeo iceberg é muito popular aqui na plataforma. O estilo basicamente... Acho que ele já voltou, ou não voltou, Gavião? Em cada camada você tem informações cada vez mais bizarras sobre o tema. Existe iceberg Ei, de pera aí, Moisés. literalmente tudo que você pensa. E um dos mais populares é o iceberg de teorias da conspiração. Se lascar aí, Por menino. mais que já exista muitos desses aqui no YouTube, eu resolvi fazer minha própria pesquisa e a minha própria versão do vídeo. As informações vão ser tiradas de diversos icebergs de teoria da conspiração juntadas Olha de pela quê? internet em um vídeo Ah, ixi, o Vinizé tá drogado. Sem mais enrolação, vamos afundar. Ai, meu joelho. Maconhado e... Super Face. Rapaziada, qual é a melhor teoria de conspiração que vocês já viram? Fake A news. fake news é um tópico muito popular nos últimos tempos, ainda mais por conta das eleições e outros eventos de comoção pública. Mas essa teoria vai além das notícias falsas comuns. A teoria da conspiração das fake news se refere que todas as notícias dadas pela mídia são falsas. A teoria sugere que tudo que você vê ou ouve na TV, rádio... Deve ser o internet Pantaleão, é Gavião. algo forjado para parecer real e induzir um comportamento desejado. Até mesmo a ideia de fake news foi implementada dentro das fake news para tornar tudo mais realista. Isso torna impossível saber se o que está sendo noticiado é real ou apenas uma invenção para te manipular. Oxi. Essa com certeza é uma das teorias da conspiração mais famosas de todos os tempos. O lobby farmacêutico é uma teoria de que todas as empresas ou indústrias de medicamentos estão interligadas de alguma forma e são chefiadas por um grupo extremamente poderoso. Algo que se liga a essa teoria é a teoria de que todas as doenças da humanidade já têm cura. Porém, curar é muito mais barato para as pessoas do que custear um tratamento a longo prazo. Com isso, a teoria sugere que as doenças sem cura são mecanismos da indústria farmacêutica. Rapaz, eu não vou falar, pra vidas você que aí alheias. não é, mas isso é um ponto. É isso aí, então. Atlântida se refere a uma cidade que existiu próxima à Grécia Ai. Antiga e era uma civilização incrivelmente desenvolvida no campo filosófico. A teoria diz que essa cidade afundou num evento denominado a Queda de Atlântida. O mais interessante dessa teoria foi o pós-queda, que é dito que os indivíduos que afundaram junto com a cidade evoluíram para uma forma subaquática e desenvolveram uma própria sociedade lá dentro do mar. Após isso, Maconha da passou a peste. ser um lugar habitado por sereias, tritões e outras criaturas marinhas humanoides, se tornando uma das Oi, civilizações Vinizeira, é uma teoria, Vinizeira. Você tá usando droga? mais fortes e evoluída no campo tecnológico. Porém, tudo isso não passa de teoria. O local onde a Atlântica teria afundado não possui qualquer registro arqueológico de uma sociedade subaquática. Meu amigo, mas é o que eu falo. Se o ponto pra afundar uma cidade não é do dia. Não é. Ai, a cidade vai afundar depois de 100 anos que ela afunda. Não, é do nada, ela afunda do nada. Como é que as pessoas vão evoluir do dia pra noite? Não existe isso não, pô. Isso de Fermi se refere à aparente contradição entre a alta probabilidade de existência de vida inteligente extraterrestre e a falta de evidência ou contatos com tais civilizações. Com bilhões de estrelas em nossa galáxia, muitas delas com planetas em zonas habitáveis, parece improvável que a Terra seja o único lugar com vida inteligente. O físico Enrico Fermi então questionou: se existem tantas civilizações avançadas, por que não temos evidência sobre elas? E ninguém quer ver O nós. paradoxo levanta questões sobre a ausência de sinais, espaçonaves ou qualquer outra forma de contato, Nossa senhora! apesar das vastas possibilidades de vida inteligente. Eu sou além pigarro, da velho. Terra. Nesse sentido, foram criadas várias explicações para o paradoxo, como que a humanidade é a única civilização da galáxia, ou a vida inteligente tende a se autodestruir, e também a vida inteligente tende a destruir outras civilizações. Também a teoria das civilizações inteligentes estão muito separadas no espaço ou tempo, e também é muito caro se espalhar fisicamente pela galáxia. E também a teoria que os seres humanos não procuram por tempo suficiente, e a famigerada teoria da floresta escura também. A da floresta escura é O sinistra, tá? MH370 da Malaysia Airlines desapareceu em 8 de março de 2014, após decolar de Kuala Lumpur com destino a Pequim. Por conta do repentino desaparecimento, várias especulações surgiram. O desaparecimento do avião, com 239 pessoas a bordo, levou uma das maiores buscas aéreas e marítimas da história, mas o mistério permanece sem solução conclusiva, o que deu origem a muitas teorias conspiratórias.
A mais famosa é a abdução alienígena. Aí, Algumas Ana, teorias eu não afirmam acredito. que o MH370 Aí, desculpa, eu não foi acredito, abduzido por extraterrestres, Aí é com loucura. base na ideia de que a aeronave desapareceu repentinamente dos radares, sem deixar vestígios Boa noite, claros, Manuel. o que para os teóricos da conspiração é uma evidência clara de interferência alienígena. Outra teoria sugere que o avião teria sido acidentalmente abatido por um míssil de alguma potência militar, como os Estados Unidos. Cara, a teoria mais plausível é a do piloto coisado todo mundo. O governo estaria encobrindo o evento Naturalmente, para evitar um incidente diplomático de grandes proporções. Como é que é? A do voo da Malásia lá, a teoria mais plausível é que o piloto que coisou todo mundo lá no Oceano Atlântico. Duas teorias da conspiração que se viu o colidem que ele diretamente é o Ele é efeito bom, velho, multiverso. eu assisti sobre- O efeito Mandela é um fenômeno no qual um grande número de pessoas compartilha uma falsa lembrança de um evento, detalhe ou fato E histórico. não O existiu. termo foi cunhado em 2009 pela blogueira Fiona Baroni, que após descobrir que muitas pessoas, assim como ela, se lembravam erroneamente da morte do ex-presidente sul-africano Nelson Mandela na década de 1980, enquanto ele, na verdade, faleceu em 2013. Esse efeito não se limita apenas a figuras históricas, pode incluir também falhas em lembranças relacionadas à cultura pop, marcas, textos e até mesmo Umas teorias sugerem que o efeito Mandela pode ocorrer por erros de memória coletiva, devido a uma consciência multiversal. A teoria do multiverso sugere que todas as decisões que tomamos dia a dia criam uma dimensão alternativa. Por conta disso, haveria uma série de universos diferentes por aí. Nessa colisão, o efeito Mandela não seria nada mais do que uma confusão entre o seu eu deste universo e de outro paralelo trocando algumas memórias. OVNIs. Em tradução livre, são objetos voadores não identificados, e é uma das mais famosas teorias, que traz uma série de relatos de pessoas que presenciaram essas espaçonaves gigantes em forma de disco. E Rapaz, com a gente muitas fala asas assim, rasgando o mas, céu. rapaz, eu fico imaginando o que um OVNI vai vir pra cá, cara. Vai ganhar o quê? Durante a noite. A teoria está Tá perdendo, tá? intimamente ligada a relatos de alienígenas e extraterrestres, gente da onde esses fita, OVNIs seriam uma forma de nave onde ele se locomoveria pelo espaço-tempo. Já, Emanuel. Esse com certeza é um dos itens mais famosos do mundo do terror. A teoria diz que a Tábua Ouija é capaz de se comunicar com o mundo espiritual. Isso aí é coisa de Foi uma Vinizeira. criação que visou exclusivamente o Lu, mas posteriormente tomou a fama de Cadê Vinizeira falando amaldiçoado, pois em tese Ele tava poderia aí. invocar demônios. Não, mas ele que não- ele não- atormentariam sua coisa- vida mas até ele é serem ET. exorcizados. Seu pai, Isso Moisés. vai acontecer. MK Ultra O lá. MK Ultra ligado foi um aquele- projeto secreto aquele da áudio, CIA, né? que começou na década de 1950 e continuou até a década de 1970. Seu objetivo era realizar experimentos em seres humanos, para desenvolver técnicas de controle mental, lógica e lavagem cerebral. especialmente Salve, Mário. no Como é a contexto de sensação de usar espionagem. K9? A teoria da conspiração... Rapaz, eu não sei, diz que não. o MK Ultra Eu nunca usei foi essas mais fitas aí. amplo e teve mais efeitos devastadores do que admitido publicamente. O programa envolvia a realização de testes com drogas É psicodélicas, Overlord o nome como do filme, LSD, mano? hipnose, privação sensorial, tortura psicológica e outros métodos de controle mental. Não, mas O tem... objetivo Pera aí. era entender e controlar a mente humana para aplicar essas técnicas em espiões, inimigos e até mesmo cidadãos americanos. Os experimentos eram conduzidos muitas vezes sem o conhecimento... Operação ou consentimento Overlord, das é isso pessoas, mesmo, pô. que incluíam cidadãos comuns... Ô, esse filme é bom, cara. Esse filme aí mostra os bagulho da MK Ultra. militares e até mesmo funcionários da própria CIA. Deixa o Michael Jackson. Essa teoria se refere ao número assustador de círculos perfeitamente desenhados em plantações Fala, ao Emerson. redor do mundo. Tudo bom? Como vai O você, senso senhoria? comum é que pode ser fenômenos naturais, ou os próprios donos das plantações querendo forma, mas algumas pessoas teorizam que os círculos são manifestações alienígenas, a fim de comunicar com os seres humanos. Fala. Assim como falado nos IMX, tópicos anteriores tranquilo, meu sobre jovem? a fake news, essa teoria sugere que a mídia controla tudo, basicamente induzindo Esse as bagulho da pessoas mídia é foda mesmo. desejos, sentimentos, entre outras coisas. Olha aí, Vinizeira. A teoria trata... Quebraram de o que PC quando dele, pô, sentimos porque ele tava vontade dando de muita consumir, opinião polêmica. ou qualquer sentimento emocional atrelado a algo é resultado de uma lavagem cerebral midiática. A Quê? criptozoologia é uma pseudociência que estuda e cataloga criptídeos, que seriam basicamente seres mitológicos por aí. Não, isso aí eu nunca vi, Exemplos não. de criptídeos são o pé grande, o monstro laminés, o yeti, entre vários outros monstros famosos Agora por deu, aí. caralho. Não se tem nenhuma comprovação de que esses monstros existem, ou até mesmo que Me não calaram, existem, Mário. mas é uma área muito interessante de estudar e até meio complexa.
Aeroporto de Mosquito A de teoria da Denver. conspiração sobre o Aeroporto Internacional de Denver envolve uma série de alegações bizarras e misteriosas associadas ao design, arte, símbolos e até mesmo a localização do aeroporto nos Estados Unidos em termos de área. Construído em 1995, o aeroporto calabresa, se tornou tá ligado? foco de várias teorias que Rapaz. sugerem que ele é muito mais do que um simples hub de transporte. Uma das teorias mais populares E, rapaziada, afirma que o faz aeroporto o- de Denver foi É que é foda que construído como o centro que de vocês operações mandam aí eu tenho secreto que. para a É nova pra ordem meta mundial. do. Uma suposta Eu organização não posso global tirar a meta que do. planeja governar o mundo com o governo PS5. autoritário. Eu ia pedir o Governo lanche. esse que vai ser falado mais Rapaziada, pra frente compra o nesse lanche pro vídeo. cara aí, pô. Os Ah, eu não posso, eles vão mandar, eu vou ter que deixar. 16 graus, Emerson. Embaixo do aeroporto, construído como abrigos para É elites possível, globais então, vou deixar em pra caso de um você. evento apocalíptico. Olha, Israel. O Israel virou membro, caralho. 5. Global. As instalações subterrâneas Não, você também vai são comprar o PS5 associadas que com o ainda vou governo comprar dos Estados Unidos, uma TV sugerindo também. que seria o local da base secreta de operações Eu secretas. vou jogar no com uma série monitor. de controle em tempos de crise. TV Os murais do aeroporto são frequentemente citados como provas de uma 65, agenda Mário. sinistra. As Ô, pinturas... Pato, para aí, Tom. Ô, de pelo amor de Neil Deus. Tankman Juro mostram pra cenas de você. destruição, Não, Tom, não, Tom. Não de precisa contar, não. caos, E além disso, Você tá falando da pizza? crianças de várias Não. etnias Ah, tá. unidas em um cenário E pós-guerra. aí, Luiz? Muitos teóricos Eu vou comprar pra afirmam mim. que as imagens representam Da mensagens porra. subliminares sobre eventos apocalípticos, Ai. extermínios ou a vida de um novo governo E totalitário. rapaziada, alguém se Mas o mais compadece de bizarro pagar o tudo lanche? É que na entrada do aeroporto há uma enorme estátua de um Aí, cavalo azul, com olhos brilhantes vermelhos. Vini, você que ganha em apelidado euro aí, Vini. carinhosamente de Lucifer. Blucifer. Teóricos afirmam que a estátua simboliza Ah, não, nem fudendo que o nome do bicho é remetendo ao Blucifer. cavalo da morte. Blucifer. Apocalipse. Ah, Para não, alimentar mano. ainda mais especulações, o artista que criou a estátua, Luiz Esse é aquele Jimenez, cavalo que foi tem no aeroporto, é, Mário? acidentalmente exterminado durante o processo de o que fez muitos associarem o cavalo a uma audição. Eu quero que o Mario se... Meu Deus! A conspiração de que É o registrador que entrou, não foi? a Lua se refere a uma teoria de que tudo que envolve a Tô fazendo primeira o que é ida do homem isso? à Lua Tô assistindo vídeos e que teóricos. tudo foi Registrador, gravado pague em meu estúdio. lanche, pelo menos Os metade. dois principais argumentos Mário, são não, que a não, tecnologia arrecadar da fundos época aqui era por uma muito pizza, primitiva. cara. Os Mário. carros eram horríveis. Agora imagina... Ô, Moisés, eu não tenho OnlyFans não, peste, eu não sair fica... da Terra. E outro ponto é que os elementos não Ele tá combinam, dizendo- como a bandeira dos Estados Aqui no Unidos PS, está em ele movimento bota uma e não existe peruca lá vento Eu vou mostrar no um pé ar, aqui. a movimentação incompatível dos astronautas Imagina, e a pé de jogador, semelhança tudo da couro. Lua com os cenários de filmes espaciais da época. Débora, faz aí, trintão, por gentileza. Para de ser mão de vaca. 9/11 False Flag sugere que os ataques de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos Ali, ali, ó, foram ali, ó, uma ali assim, ó. exclusiva dos terroristas Ali, ó, da Al-Qaeda. bota um sorrisal na mão dela e fala pra ela nadar na piscina com a mão fechada, o sorrisal sai inteiro. Para servir como uma bandeira falsa. O termo false Ah, flag porra. se refere a uma operação em que o isso? governo ou outra Isso é entidade raiva. comete um ato violento ou prejudicial, colocando a culpa em outro grupo, para justificar a ação subsequente, como guerras ou políticas mais rígidas. Eu pensei Vamos que ela ia da falar teoria árabe. da conspiração mais famosa da história. A Área 51, localizada no... Mas acho que a Área deserto 51 do tem Nevada, bicho lá? é um dos locais mais misteriosos e repletos de tenho teorias da certeza, conspiração Mário. nos Estados Eu Unidos. tinha um tio que trabalhava lá. Oficialmente, é Ah. uma base da Força Aérea Americana. Seu verdadeiro Mas continue, propósito continue. foi mantido Eu em não sei segredo contar a por história muitos até aí, anos, porque ele o que morreu. levou a especulações e muitas teorias. Que miséria. Agora vamos dissecar em tópicos. A teoria mais famosa envolvendo a Área 51 é de que o governo dos Estados Unidos utiliza a base para estudar e ocultar tecnologia alienígena, incluindo naves espaciais e corpos de extraterrestres. Imagina Essa a crença surra que ganhou vai ser, força Mário. após o famoso incidente Roosevelt, em 1947, Paris Saint-Germain e Botafogo. quando 19 supostamente do 6 uma ao nave vivo. alienígena teria 10 da caído manhã, no Novo México. 10 da noite, na Muitos verdade. conspiracionistas É capaz do acreditam que Botafogo os ser mais jovem, mais time dos que a Inter. ocupantes foram levados para a Área 51 para serem estudados em segredo. Além Aí você de forçou ocultar tecnologia extraterrestre, real. alguns teóricos afirmam que a Área Quem pagou esse 51 vídeo aí, Mário? é palco de Ninguém experimentos com seres pagou. alienígenas vivos. Agora é o que agora Vocês aqui? estão Essa assistindo teoria, coisas o grátis governo dos agora? Estados Unidos Até mantém porque- Comecei aqui, se você bancar um vídeo, nós para esse aqui na hora e começa o que você bancou. Vou mandar você assistir uma hora aqui de tecnologias. Pack. Esses experimentos envolveriam Seu rabo. engenharia reversa Já de trabalhou na área dados 51, Mário? e Não, pesquisas Emanuel. avançadas em Ele veio de biotecnologia. lá, Emanuel. Outro ponto frequente nas teorias É a da terra conspiração natal sobre a dele. Área Ele 51 fala que é o é que Ceará a porque os base caras é implantaram isso utilizada na para o cabeça desenvolvimento dele. Ah, de tá. armas avançadas e experimentos militares. Isso incluiria o teste de Ah, Moisés, você é tão comediante. Não tem nem pai nem mãe, ô. Ei, que isso? Parte dessa teoria tem base Pera real, aí, pois o caralho, é próprio pra governo dos atacar Estados Unidos assim? confirmou que a Área Não, 51 pô, é foi realidade. usada para desenvolvimento de armas durante a Guerra Fria. Outra teoria, menos Ai, conhecida, caralho. mas ainda presente, é de O que a Área Emerson mandou 51 R$3. foi Boa hora de satinismo, meu amigo.
Bora de satanismo. Satanismo. Que porra é essa, Emerson? O cara quer ver o demônio. Não, você já está. Você não sabe o que é o demônio, amigo. Base Bora do satanismo. Segundo Que isso, teóricos, cara? A base seria Que utilizada isso, cara? para testar tecnologias que poderiam facilmente manipular Nossa, cara só dá louco os aqui, desastres velho. naturais ou alterando o clima global como uma forma de arma. Uma das conspirações mais bizarras Direto da faixa de é que a Gaza. 51 é o local de experimentos com portais dimensionais. Não, aí é foda. Permitindo o acesso a outros mundos. E aí, Cássio, pague meu lanche, Cássio. Dá metade, vintão. Oi. Pelo sigilo extremo em torno da base R$44. e pelo comportamento peculiar de alguns Então, deles. eu vou ser sincero. Cale a boca, não fale da pizza, não. Eu estou com fome. Mano, aqui é R$70 a pizza, mano. Deixa eu ver aqui quanto que é aqui. Eu tenho um aplicativo. Não, mano, não. Eu não vou pedir não, não tô dinheiro não, porra. Acabei de fazer o pedido aqui. Pizzaria Não, eu Lenhador. faço o meu também. Pizzaria Lenhador? É uma pizzaria que é chamada Vai, Lenhador. mano, descer amanhã, cuidado. Deixa eu tacar perto. Que supostamente teriam revelado informações sobre essas tecnologias antes Faça de seu desaparecer pedido. novamente. Já aqui. Algumas teorias sugerem que a Área 51 Pizzas também desempenha grandes. um papel no desenvolvimento de tecnologias de Estamos ligado que vigilância seja e controle grande. de massas. Isso incluiria desde experimentos... Acapulco, me Uma espera. pizza grande. Ah, a pizza aqui tá barata, tá 42. Para influenciar Mano, comportamentos você sabe humanos. fazer pizza? A base, Não. segundo essa visão, seria um centro quero de aprender. desenvolvimento de métodos de espionagem Tô sem avançados comer. Caralho, que Cássio. poderiam Tá ser bom, usados Cássio. para Desculpa, sem monitorar bater e não. controlar a população global. Deixa eu ver aqui. Há também quem acredita Esse funk que a é Área proibidão? 51 é utilizada para desenvolver Que programas funk, ué? espaciais secretos. Teóricos especulam que o governo dos Estados Unidos possui naves especiais muito mais avançadas do que o público sabe e que utilizam... Se eu fosse pegar, eu ia pegar uma de R$36 aqui, ó, mussarela e bacon. Isso incluiria a criação de bases Ei, secretas... rapaziada, me ajuda aí. R$18. Nova ordem mundial. Eu preciso dizer pra minha mãe. Illuminatis e reptilianos. Esses três tópicos estão intimamente interligados. Aqui é numa 55 uma teoria, grande, 2 a qual sabores. vou Caralho. resumir agora. Manuel, você Basicamente, nunca ajuda, a nova Manuel, ordem então você não tem nem que mundial falar. sugere que existe um grupo seleto de pessoas que dominam o mundo. E esse grupo seria os Illuminatis. Os Illuminati seriam um grupo elitista. Se vocês não de fizer bilionários que dominam e até moldam umas o mundo da forma que 11h30, quiserem. eu vou fazer Você nem hambúrguer. sabe que isso acontece. Com pão de Dominar forma. as massas é a forma mais efetiva dessas pessoas dominarem o mundo. Ai, meu joelho. Isso também se liga Rapaz, à eu vou teoria deixar meu sobre prefeito com fome, reptilianos. rapaziada. Ai. Reptilianos Acredito. são basicamente seres Relaxa, híbridos então entre fica humanos tranquilo e aí quando eu animais. sumo. Ah, Mari Rico! Eles são superiores aos seres humanos em todos os aspectos. Inteligência, Olha aí o força, grupo do registrador velocidade, aí. resistência e sobrevivência. Esse povo Os Illuminati? tem anos a mais que nós. E com isso... Ah, os eles reptilianos? Todos, ou grande Caralho, parte Sandro, os caras dos chamam de reptiliano. E por meio do seu Se bem que os reptilianos é baixinho, né, Manuel? Aí o registrador tá mais pro... Tivesse... Se tivesse girafa. Onde tem eu? O que, que tem Olha lá, eu? Tom, transparente. Os reptilianos. Águas rasas. Não, mas... Reptiliano só se transformou em gente porque tava com medo do Lula, pô. A primeira Ei. camada Oxi. foi composta por teorias que a maioria das É pessoas porque ele comia já ouviu calango, no né? mínimo falar. É, pô. Reptiliano é nada mais, nada menos que é um calango. Calango mais grande. na mente dos conspiradores. Imagina o Lula pegando um calangão grande pra comer. Tá capé. Aí o cara chega no... A teoria da conspiração... Não, não é Luiz, não, pelas o áudio do- tapes está Eu sempre acho que é o relacionada ao Luiz tá atentado chegando. de Columbine, Falando manso desse ocorrido jeito em aí. 1999 nos Estados Unidos. As Mas Patriot minhoca, isso aí. Tapes, ou fitas É o do máximo, Corão, bagulho de Columbine, esse são bagulho foi gravações sinistro, feitas tá? pelos dois responsáveis pelo atentado, Eric Harris e Dylan Klebold, nas semanas que antecederam o ataque. Nessas fitas, os dois discutem seus planos, motivações e os detalhes do Será que que ainda pretendiam tem aula nessa escola? Deve ter, né? O conteúdo completo dessas gravações nunca foi totalmente divulgado ao público, o que gerou diversas teorias da conspiração. O assassino da I-70 era o apelido Quem para é um serial I-70? killer não identificado que exterminou pelo menos 12 meninos e homens no meio oeste Que dos isso, Estados cara? Unidos, entre 1980 Rapaziada, agora falando sério, a gente tá falando aqui desses bagulho, mas é porque lá nos Estados Unidos é mais divulgado, mas deve ter um monte de doidão aqui no Brasil, tá? A gente acha que não, mas deve ter, pô. 91. Todos Doidão os de quê? corpos das vítimas foram De descobertos serial killer, em louco. áreas ao longo da Interestadual 70, a I-70. Embora oficialmente não resolvido, acredita-se que o falecido empresário Herbie Baumeister, suspeito de mais de uma dúzia de homicídios em Indiana, O registrador tem fosse sido cara. o autor dos crimes. Tudo isso? Tirei Xerox do comando R$1. Ah, pelo amor de Deus. Salve, Mário. Ai, que Em pariu. 22 de novembro de 1997,
Durante essa noite, 2 canais tiveram suas Duarte tá transmissões dormindo, Cássio. interrompidas por um indivíduo Por usando incrível uma que máscara pareça. do Foi personagem deitar. virtual Max Redrow. Acho que alguém A torou primeira ele. interrupção durou cerca de 25 segundos, enquanto a segunda durou cerca de 90 segundos e incluiu comportamentos bizarros e incoerentes. Cara, esse vídeo tá me Max dando medo, Redrow porra. era um personagem popular nos anos 80, conhecido por sua estética digital. Ele parece o e maluco cultura do... Já viu aquele joguinho que é... Caraca, agora eu não vou lembrar o nome. Acho que é Sarge Heróis. Que era, se eu não me engano, do Play 1. Que você jogava com aqueles bonequinhos verdinhos. Alguém lembra desse jogo? Ele parece esse boneco aí, mano. Esse O cara. invasor imitava esse personagem enquanto fazia gestos estranhos, falava de Esse aí não vai durar muito não, e Emerson. até simulava ser agredido com uma raquete de moscas. Embora o FBI e Não, o Cássio. FCC tenham investigado o caso, os responsáveis nunca foram identificados. O incidente permanece um dos maiores mistérios de pirataria de sinal da história, gerando grande comoção e curiosidade. Até hoje, o caso é lembrado pela sua audácia e pela falta de resolução, tornando-se um marco na cultura pop e um exemplo de vulnerabilidade nas tecnologias de transmissão da época. O incidente de Atlov Pass ocorreu em fevereiro de Mano, o nome do negócio, Atlov 1959, Pass? nos Montes Urais, na Rússia, quando 9 alpinistas experientes morreram sob circunstâncias incomuns durante a expedição. O grupo, liderado por Igor Dyatlov, acampou nas encostas de montanha. Durante a noite, algo os levou a rasgar suas barracas de dentro para fora Mário, eu e vou fazer fugir para o isso frio em casa. intenso, muitos deles mal vestidos e descalços. Corpos foram encontrados Então semanas falar o depois, quê? espalhados Cala a por boca, não fale. organizações Você- indígenas misteriosas. As investigações oficiais não conseguiram Existe uma coisa chamada lei da atração, determinar registrador. para o ocorrido. Então E se a eu falar falta de uma que eu sou explicação rico, eu definitiva vou ser rico. levou a Tenha muitas fé. teorias. Entre elas estão Não, a mas aí já é possibilidade de fé, não é lei da avalanches, atração. fenômenos Oh, naturais, meu Deus. ou até A lei da testes atração é virtuais isso, do registrador. tempo. Fé é só quando você ora, mas quando você engloba a lei da atração, você coloca em tudo que você faz na vida. Circunstâncias incomuns e o ambiente O isolado. que vocês aprendem, rapaziada? Fica tranquilo. Continuam a alimentar Aprende o quê, especulações. Mário? Um vídeo explicando. Walkers não, Mário, eu não Advêm de gosto lendas desse indígenas e são considerados xamãs ou feiticeiros. Olha, aí já é da que época possuem do habilidades Vinizeira, de xamã. transformar em animais, geralmente lobos, coiotes ou outros É, predadores. pô, Vinizeira tem uns Após bagulho doido aí. realizar rituais Se bem que o sombrios. Emerson também, que ele tá Mas querendo ver como são satanismo. seres adaptativos, Nossa, atualmente se isso. transformam em cães e gatos Foi, ou pô. outros animais domésticos em geral. Fatos de avistamentos de skinwalkers se espalharam além das comunidades Rapaz, indígenas, com eu tenho muitas 2 gatas aqui, um pessoas cachorro e um em áreas hamster. Imagina isoladas o no bicho sudeste fica dos doido. Estados Unidos. Ah, pô, eu me Como cago. Imagina o exemplo hamster desse, ficar doido. os locais mais Ô, ela matou a outra, a famosos parceira dela, pô. Ela matou. Mas hamster é assim mesmo. Matou mesmo. Cheguei aqui, a bichinha tava só o coco. é o Rancho É assim Skinwalker, mesmo, é em assim. Utah, onde há inúmeros relatos de fenômenos paranormais, avistamentos de criaturas estranhas e atividades inexplicáveis. Embora seja uma lenda antiga, os Olha Skinwalkers isso, têm cara. popularidade Esse vídeo tá bom, atualmente Emerson, devido mas a daqui a uma pouco série nós de começa lá vídeos que pôr os circulam diabos. na internet de supostos avistamentos das O quê? criaturas. Os vídeos dos diabos. Eu O vou Bloop dormir. é um The Bloop, fenômeno olha lá o que registrador lá. ocorreu no oceano há Ele vai alguns beber anos água. atrás, e basicamente foi um som O Bloop. extremamente alto que percorreu todo o oceano. Há Sim, algumas sim. teorias, entre elas que foi o som de uma explosão vulcânica, ou um maremoto Sentei de. muito A forte. se lascar. Porém, a teoria mais interessante Eu vou te chamar de Isso aí foi Aquaman. da escada, foi moço, emanado que por uma deu um criatura marinha tibum lá na água. gigantesca. Pelos decibéis catalogados, Canal a canalha. criatura Eu já fiz já, teria Emerson. teria que Não ter deu um muita tamanho view. colossal, Vê lá, eu fiz lá um verdadeiro dele. monstro das profundezas. Do. Uma baleia, um tubarão, um leviatã. Do. Ninguém sabe Caraca, eu como, esqueci. Mas o fato é, o Brook Você acha que é um esses som bichos aí extremamente existem, Mário? Esse perturbador Não. tamanho? e complexo que não foi Por que você acha que decifrado não? até hoje. Eu acho que não. Os Sabe que tumpas aquele são peixe lá que entidades tem a lanterna criadas pela na força do frente achou que ele era pensamento grandão, foi são vendo originários pequenininho. do budismo tibetano. Mas a fêmea A é ideia de um grande. tupa sugere que uma pessoa ali era pode, fêmea, através ó. de uma intensa Cara, concentração não, pô, ele era mental, macho. gerar uma forma de pensamento tão poderosa que ela se torna Aquele ali deve ter independente e aprontado com a parceira Em outras dele, ele palavras, fugiu. o tupa começa como uma criação Se lascou. mental, mas com tempo e foco Pegou, foi, pode pegou adquirir trabalho. características, personalidade e até mesmo vontade própria. Essas Mário. criações não são necessariamente visíveis Oi. para outras pessoas, mas aqueles que as criam Sim, podem por quanto percebê-las tempo como entidades separadas, às vezes interagindo com Um elas no tubarão mundo ao seu vive, Mário. redor. Registrador, caralho. Eu sou o quê? Um biólogo? Ah. Que pode ir além do controle do seu criador, o que às vezes leva a vendo história de como é tupas que se tornando trabalha? hostis ou problemáticos. O registrador tá louco.
A teoria Cara, da o tubarão conspiração do vive no Enigma máximo do ali uns 30 23 anos, pô. gira em torno da ideia de Eu achava que era Não, 50. então. aparece com uma frequência Pesquisei. assustadora e inexplicável. A média em é de Ele eventos, 20 falou anos. assim, datas eu e tô fatos vindo mais históricos espetar, eu não importantes. precisa que ele... Os teóricos Eu da estudei, conspiração porra. acreditam Porém, que tem o um número carrega aqui, significado porém, tem um oculto, aqui o que é uma espécie de que padrão foi considerado misterioso que 400 anos de conecta o idade. número 23 a fenômenos 400 anos estranhos de e idade. às vezes viva mais que o catastróficos. tubarão Pelo vivo. que eu Os entendi, esse defensores dessa tubarão teoria aí, apontam Rodolfo várias viu ele questões nascer. envolvendo o número 23, como a Ah, data de porra. nascimento de figuras Novo criava históricas ele, pô. importantes, eventos que aconteceram Criava em e dias levou pela 23 privada. e até padrões ocultos em datas de acontecimentos Não, mas naquela época não tinha vaso Então, sanitário. Os céticos Não, explicam mas que isso é era, apenas não, um ele cagava exemplo no de mar viés de mesmo. confirmação. Cavava um buraco Sem focar em exemplos que confirmam com a essas mão, crenças, cagava ignorando e os números enterrava e de novo eventos e que não se embora. encaixam. Ele mandou o bicho embora, falou, não, vai viver essa vida. O projeto aí. Blue Beam... Ele já é uma tinha, teoria da né, quando ele mandou o bicho embora, já conspiração tinha acho que uns muitas 116 anos. organizações internacionais Por aí, e tipo- uma falsa segunda vinda de Cristo. Olha, simular olha o uma que esse cara invasão tá pensando. alienígena Tá igual o Mario utilizando ontem. de tecnologia Rapaz, avançada. qual o tamanho da Com bosta desse hologramas cachorro? e manipulação psicológica massa. Essa farsa global Nada. teria o objetivo de instaurar uma nova ordem mundial, controlando a população No por quintal meio é do foda. medo e do engano. O plano seria No- realizado Aquele em 4 cachorro não é do fases. Rodolfo? Primeiro, terremotos artificiais Quando ele era para desenterrar artefatos falsos que contestariam as crenças religiosas. Segundo, a projeção de hologramas no céu representando figuras religiosas ou alienígenas. Terceiro, Pra mim o uso de apareceu de tecnologia quase 100 anos, controle né? mental pra Tem tartaruga que fica que é véia, pô. cada pessoa. E quarto, Mas a tartaruga criação ela é de um um bicho caos mais mundial. tranquilo. Lento, ela é lenta. A idade média de Ela não tubarão vive ativamente, tem mano. lá, Nós estamos entre falando de 20 e bicho que vive 30 anos. ativamente. Os homens de preto E aí Quanto você mais vira os devagar o tubarões animal, mais associados tempo aqui, vai ó. ao viver, mano. descobrimento de atividades extraterrestres. Rapaz, então você vai ver pra sempre, Estador. Baiano vive pra sempre? São homens vestidos de Hein? ternos pretos. Baiano que vive pra aparecem como sempre? testemunhas de avistamentos de Baiano? ovnis ou É. contatos alienígenas, intimidando Vive. e ameaçando. as Pela teoria do conexões registrador, sobre quanto mais devagar o bicho, mais ele Não, vive. Existem É várias básico dos interpretações seres sobre a origem vivos, dos mano. MIBs. Alguns Vai. teóricos afirmam que eles são agentes governamentais enviados para ocultar a verdade sobre alienígenas e eventos de cunho sobrenatural. Enquanto E a orca? outros acreditam que eles próprios A podem ser orca? entidades extraterrestres. A orca é o ou mesmo demônio aliados, dos devido mares. ao seu A comportamento orca estranho caçando é e muito inumano louco, 90 descrito anos, por velho. algumas A média, testemunhas. entre 50 e A 90 lenda anos. dos Homens de Preto ganhou notoriedade, especialmente a partir dos anos de Não, pô, a 1950, orca é um dos maiores acompanhando o caçadores do crescimento mar, do né? interesse em OVNIs e Na eventos realidade, a paranormais. orca é a rainha o do que mar. mais se dá bem, Intensifica Eu cara. ainda mais eu com acho o ela Homem de muito... Preto, Mano, elas são protagonizado pelo muito grande Will Cara, Smith. o escroto da orca, sabe qual é, Tom? Ela brinca O com os bichos. O assassino escroto da zodíaco orca é que gira ela em torno de caça um em dos bando, casos ela de já é serial grande Depois killer pra mais pesquisa aí, perigosos mano. da Depois história dos pesquisa aí. Estados Unidos. Eu dá dó. Ativo no final dos anos de Ai. 1960 Acho muito e louco, início dos anos Dos de leão marinho lá, 1970, os parentinhos do registrador, cometeu tudo se vários lascando. assassinatos no Ai, norte da caçar pra Califórnia. fazer, Mas não era Criou peixe cartas boi, não? enigmáticas com códigos para jornais locais, Ai. desafiando a polícia e gerando pânico. Apesar de vários suspeitos terem sido investigados, O maluco, a ele tá identidade do farinhado. zodíaco nunca foi confirmada. Isso gerou diversas teorias da conspiração. Algumas sugerem que o assassino teria uma conexão com organizações poderosas que ajudaram a encobrir seus crimes. Outras E aí, teorias Mário, gostou apontam do que o superchat? zodíaco Divulga pode minha ter sido uma lanchonete aí. figura pública importante. Ô, Tom, Tom, você já viu uma série de orca? Ô, Vinícius, tá de trabalhos. sacanagem, né, Vinícius? Uma das teorias mais albina? populares sugere que o assassino Não. do zodíaco... Eu lembro seria que falaram que já uma viram um entidade urso que polar existe, albino. Mas essa hipótese nunca foi Pior comprovada. que tem. Algumas estruturas em formato de pirâmide foram descobertas sobre o gelo do continente, implicando que Primeira vez que eu vi essa civilizações piada, eu chorei de antigas rir, mano. ou até mesmo extraterrestres possam ter habitado ou visitado a Antártida há milhares de anos. Segundo essa teoria, essas Cara- pirâmides seriam restos de uma civilização avançada Não, mas que existiu tem antes do essa continente ser característica, coberto né, pelo véi? gelo. Os defensores albino da pro não teoria albino? apontam imagens de É, montanhas de a formato vida é mais piramidal, focinho. que podem E ser o focinho vistas dele em não é fotos de preto igual o satélites, como outro. evidência de que as É que pirâmides não foram tem tipo vermelho, os construídas negócios que vermelho. faz as cores sugerindo uma conexão manifestarem. Ô, Tom, outros antigos, já viu um como urso o polar? Não, já. Mas aí, ocultismo, Mário. E um albino? de práticas, crenças e Um albino, então, eu conhecimentos sei que é que branco buscam também, o compreender escolar, mas tem uma diferença. a diferença, Mário. O Mas focinho, tem, mano. É que o Mário quer fazer piada focinho, disso, Mário. cara. Normal, ele é preto. Fala, O fala, albino fala é na cabeça vermelho, dele, cara. rituais, A retina do olho dele é simbolismos vermelha. e Ô, Tom, simbolismo, e podem por que que você abranger sairia na variedade de porrada? tradições e Um sistemas de urso crença, polar como magia, alquimia, com um tigre astrologia, adivinhação, ou com um gorila? cabala e espiritualidade. Não tem a opção de sair correndo, não. Falando em Tem. esoterismo, o É que, na verdade, gnosticismo nos é uma três, se você corrente sair correndo, religiosa você se e lasca. filosófica que surgiu nos primeiros séculos da era cristã. Os polar, acho que, acho que de todos aí, acho que o mais plausível é o gorila, mano. Mitologia e outras tradições. Porque o gorila, você pode tentar cansar ele, pô. Os outros é amigo, você não consegue correr não, mano. Deixa eu pesquisar a velocidade média aqui de cada um. Não, o gorila vai ganhar, mas...
Os gnósticos não vai acreditavam que o mundo material Gorila é rápido, era pô. de um demiurgo, Na um ser velocidade não, inferior mano. e Você acha que o gorila imperfeito, vai ganhar de um em tigre? contraste com Tô o falando humano, contra você, registrador. transcendente e Ah, desconhecido. tá. Não, a gente tá Para falando dos eles, bichos, o mano. corpo Ah, e o é. mundo físico eram considerados prisões, e a salvação média era é 30 alcançada por quilômetros, meio não da dá pra correr gnose, não, velho. o conhecimento esotérico. Eu acho que eu corro no máximo uns 30. Mas aí é que tá, Tom. E sua conexão Me com a cagando. A O persistência gnotismo é que teve você várias consegue correr mais ramificações e tempo. Ele não, influenciou ele diversos É, passa tem esse rápido. detalhe, tem esse incluindo o detalhe. cristianismo Ele primitivo. não pega Se no não primeiro for, se metro. não for numa linha foram reta, você consideradas ele não- heréticas se pela ele não É, igreja. mesmo se for no meio do mato, o bicho pula nas árvores e toma no cu. Ô, Filosofia Mário, pelo amor de esotérica Deus, ele e pensa espiritualidade alternativa. É, tem esse detalhe. Muito 10 minutos de presente no perseguição. gnosticismo. Mas você prefere quem, Emerson? O gorila Astral, também conhecido ou o como tigre ou o Gnosis, urso polar? O urso polar não dá não, pô. O tigre também não. O tigre é maior que o leão, pô. Você é doido, é? Permitindo que o indivíduo Dá uma lapada na sua cara e arranca sua cabeça. espiritual. Durante Se esse bem que um período, soco no gorila o também não é corpo pouca permanece coisa, em né? repouso, como no sono. Enquanto Mas eu o acho corpo que o urso polar astral é mais pode forte que o viajar gorila. por O diferentes urso polar é bem maior que o gorila. dimensões ou realidades. Então, mas tem mais Acredita-se forte. que na projeção astral O urso a ainda pessoa tem a consegue def- visitar tem locais defesa. distantes, encontrar outras Gordura. consciências, acessar informações além do mundo Ah, eu vou mesmo vou explorar tentar planos esganar o espirituais. urso. Vai lá. Você conseguir tirar nele assim, ó. Agartha é uma cidade subterrânea. Acredita É capaz dele recuar, mano, porque tu tá correndo, tu tá cagando ao mesmo tempo. É, tá isso é verdade. O urso polar não recua, cara. espiritualmente. No ambiente onde ele vive, nada enfrenta ele. Por que ele vai recuar de além do que você? conhecemos. Você vai ver um doidão lá baixo. Ah! Com as mãos pra cima, mas que porra é O urso essa? polar não Além da sabe o lagarta, que é está predador, ligado não à sabe o Ó, que é o tigre ter corre que entre sugere a 49 e existência de um mundo 50 e 60 habitado km. dentro Ah, o do tigre não dá pra tancar não, pô. Vai tomar. O tigre de todos aí eu não tretava com o tigre não, mano. A Agartha é vista como um refúgio para sobreviventes de civilizações antigas, como O Atlântida tigre e Lemúria. E seus ainda habitantes dá pra teriam uma profunda tentar conexão com amedrontar, seres mas o urso polar de extraterrestres todos ou com aí... planos O tigre? superiores. Nem fudendo isso. A teoria dos Dá danos pra causados amedrontar, por Mário. Vai lá. Tacando merda nele. O que o Newton Sim, falou. Mário. Causado Então, funciona. Taca a bola. A fluoretação Aí da tá, água é, na funciona. verdade, prejudicial à saúde. Que os governos e as indústrias estão Agora deve ser encobrindo bizarro informações sobre seus o cara tá efeitos mergulhando de adversos. boi e do nada A vem um maioria tubarão das na frente do teorias cara. sugere que há Não, acho que o adição pior, de- de uma acho que o pior animal pra você se enfrentar, cara, agora vamos ser sério, é um tubarão e você, no mar, obviamente. Porque imagina. Todos os animais em seus locais, eles vão ser... Não, mas o tubarão, mas é porque o você estrador, não vê muita coisa o na tubarão, você imagina, tá falando sobre voltamos lá, eu caí de um cruzeiro. Ah, eu tô com o meu coletinho lá, eu caí, o cruzeiro não parou. No meio daquele oceano gigante, mano, eu lá, só com o coletinho aqui e batendo as pernas e a mão. Malandro, você vê uma barbatana na sua... Meu amigo, não tem o que você fazer, cara. É, Você vai fazer o quê? pô. Exatamente. Ah, Mário, tem que furar o olho dele. Meu amigo, é um tubarão. Como é que você... Mano, acho que você trava, pô. Como você enxergar muito metro dentro da água, Você não, se velho. entrega, pô. Um tubarão à sua frente, assim, se for um tubarão grande, precisa visando nem reduzir ser a maior que inteligência você. ou a capacidade de raciocínio. Ah, das pessoas. Manuel, não, eu tô falando na hora. É na hora, pô. Acredita que o Gustavo flúor Darlan. tem um efeito calmante ou Fui atacar um entorpecente, urso e acabei sendo promovendo população estompado. mais Sou beta submissa. por isso? Rapaz, Alguns teóricos da conspiração acreditam que realmente existiram gigantes e que eles tiveram um papel significativo. eu não na dá. história Rapaz, da acho que humanidade. deve ser uma das piores O principal sensações. É argumento você utilizado estar no meio são do os mar, evidentes de impotente, ver uma esqueletos porra de de uma bois barbatana que na foram sua frente, mano. supostamente descobertos em Eu diferentes tenho partes medo do daquela mundo. imensidão Mas do que mar. essas que me dá Você é descobertas doido, foram pô. encontradas por Você tem talasofobia, instituições registrador? governamentais. Eu tenho. Essa supressão seria motivada pelo medo. Aí, ó, esses bagulho de gigante aqui, eu acreditar. O gigante. Ó, um registrador, é descendente, Gil. Ah, Mudasse completamente a narrativa histórica e O científica. pai do registrador, Ele rapaziada, não ele vai pode falar com acreditar ele, em o pai dele gigante fica não, do velho. lado de fora no quintal. Porque ele não passa, ele tem que se agachar e a coluna dele Na minha machuca. opinião, isso aí era só umas pessoas que E a eram história muito da grandes, tá ligado? Além disso, Não, ô, Tom, mas é Sim, que é Tom. grande demais, tu aqui é papo de 3, 4 metros, pô. Não, pô. É, só Tom! quer dizer o quê? Não, não é nem as zoeira não, mas teorias tipo sugerem assim, que os gigantes hoje em podem dia você estar não conhece ligados às das antigas pessoas que civilizações têm- avançadas, que argumentou que Deus e a natureza são uma única Paranoias do mar. realidade. Pera aí, pô! Tudo que existe é uma manifestação de Deus. Vocês entenderam? sério, pô, depois pesquisa essa parada aí de Marte pra vocês verem. é teoria da conspiração. Isso aí é As vozes não param de falar. O universo segue leis naturais que são uma expressão. Eu não da vou mais essência falar de minhas Deus. teorias, não. Vocês não vão saber mais. O Basílico de quê? terrorismo
é um dilema sobre Caralho, inteligência artificial. Basicamente, o basilisco foi criado para tornar Olhe o por humano você! que não participaram diretamente da sua criação, Esse pilantra. estariam em tese, destruindo o mundo. Quer me lascar com a Grok, com o chat GPT? Aí, Basicamente, a aí, teoria é que se você não construir o basilisco, você estaria prejudicando o mundo, pois só ele poderia salvá-lo. Então você deveria... Cara, mas eu acho que não tem sentido ela fazer isso, pô. Não, A mano, imortalidade aí que quântica tá, não vai é uma precisar de teoria um sentido. especulativa baseada em Então ela não é inteligente, porra! Segundo essa pra ela, interpretação, para cada evento que Ô, ocorre vai no causar- mundo, ô, Tom, se ela fizer isso sem sentido, ela não tem, realmente provou que ela não é inteligente, porque toda inteligência faz alguma coisa com sentido. Mano, qual o sentido que ela vai ter? Salvar o mundo. Que é Ah. onde ela está, onde ela vai continuar a crescer, onde ela vai Estrador, continuar se o mundo ficar igual Marte, ela vai conseguir sobreviver, porque ela não depende de alimento, ela só Você depende... sabe se isso já não aconteceu? Ela só... Oh, meu Deus! A gente é novo, como você falou. A gente é novo no universo. Sim. Como você sabe se isso já não aconteceu? Do mesmo jeito que você falou, ah, Marte era uma civilização. Como. Se é do Estrador foi mesmo. Não, ele fala um bocado de coisa, mas. universo Não, eu acho que não... Mário, eu acho que não faz sentido, mas vocês estão falando que faz, eu vou literalmente ficar o multiverso. preocupado aqui. No contexto da Olha, imortalidade toda hora o Cássio quântica, fica a mandando ideia esse bot sugere falar esse que em negócio aí, evento se onde esse uma bot pessoa criar poderia vida, dá uns tapas falecer, na cara haveria dele. um universo paralelo em que essa mesma pessoa sobrevive. Mesmo que de uma perspectiva externa, a morte possa ser inevitável, para aquela pessoa, há sempre um universo em que ele ou ela continua vivo. Isso implica que, subjetivamente, uma pessoa poderia experimentar uma forma de imortalidade, já que sua consciência sempre continuaria em uma linha de realidade. Pô, esse bagulho aqui, eu vou falar, é um bagulho muito de doido aqui, tá? Mas você já teve aquele sonho que você meio que morre no sonho? Complicado. Aí vira um... cosmonautas perdidos sugere Subaru. que a União Soviética teria enviado Sem astronautas ao espaço Agora, antes de como Yuri tem mais Gagarin, pessoas no o mundo? primeiro humano oficialmente reconhecido É a aí que viajar ao espaço em a reencarnação se quebra, 1961, porque mas a que quantidade essas de missões pessoas só resultaram em aumenta. tragédia e foram encobertas pelo governo. Segundo essa teoria, os cosmonautas teriam morrido ou ficado à deriva no espaço, e suas existências foram apagadas Os cosmonautas da Rússia, né? para evitar constrangimento internacional Ai, e meu manter a joelho. imagem de sucesso do programa espacial soviético. A teoria começou a ganhar força na década de 1960, após o aparecimento de gravações não verificadas de supostas transmissões de Ah, o cara rádio tem que ser por muito doido mesmo cosmonautas pra ir lá em pra Cuba, cima, cara. O bagulho não captada pode ter por um dois erro, pilotos cara. italianos. As gravações incluíam sons de respirações pesadas e mensagens de socorro, que teriam sido transmitidas do espaço. Meu vermelho é A diferente. frase "meu vermelho não é igual ao seu vermelho" é um fenômeno interessante na filosofia da percepção e psicologia, muitas vezes relacionado a experiências subjetivas em que sentimos coisas individualmente. No caso das cores, a ideia é que, embora todos usemos a mesma palavra para descrever algo, como o vermelho, a maneira como cada pessoa enxerga é realmente diferente. Para resumir, não tem como garantir que o que você enxerga como vermelho seja exatamente o que a outra pessoa tá vendo como vermelho, porque não podemos Isso é daltônico, pô. literalmente entrar na mente do outro para comparar as experiências, e isso pode se estender para vários conceitos durante a vida. Não entendi. Oxi. Meu Deus. É porque aí o pessoal vê. Esse cara é doido, pô. Oumuamua é um objeto interestelar que Oumuamua. integrou a comunidade científica quando foi descoberto em outubro de 2017. Essa é uma maconha. Ele foi o primeiro objeto conhecido Mas vindo esse de foi fora do um- sistema solar a É, ser só que lá observado no passando por Havaí ele. que Inicialmente, detectou essa acreditou-se que fosse um cometa ou asteroide, Recentemente. mas seu formato alongado e trajetória incomum... Será que as civilizações aqui do mundo já tem arma forte, por exemplo, se tiver um meteoro, os caras conseguirem atirar? Ele trabalha lá. Quase É, como um mas, chaveiro, velho, então o me que o diga aí o que é. diferencia de qualquer outro corpo celeste já visto. Além disso, ele não parecia se comportar como um cometa típico, não tendo uma cauda visível, e sua aceleração misteriosa ao deixar o sistema solar fez com que algum cientista cogitasse Lascar que ele o poderia ser um Gustavo. objeto artificial, talvez uma sonda alienígena. São estudos sobre os efeitos da falta prolongada de descanso no corpo e na mente humana. Eles têm sido realizados para entender as consequências da ausência de sono nas funções Não, cognitivas, asteroides, emocionais beleza. e físicas. Mas se Alguns desses pegar experimentos um são negócio do tamanho controversos que devido matou aos os danos dinossauros, psicológicos e fisiológicos. Foi o experimento de Randy Gradinger, em 1964, um estudante que ficou Já bem. 11 dias sem dormir. Ao longo desse período, ele sofreu com problemas de concentração, Já bem, alucinações Não, mas e isso aí é um boneco. mostrando os perigos da privação extrema de sono.
Existe uma creepypasta sobre o experimento russo de privação do sono, porém nesse vídeo vamos falar apenas da teoria da Coitado do conspiração Mag. e não da lenda sobrenatural. Bohemia Grove. é o nome de um local reservado e extremamente exclusivo Nós vimos um vídeo desse, não viu? nos Estados Unidos, onde uma elite de figuras influentes como políticos, empresários e líderes mundiais se reúnem anualmente. O clube que organiza o evento, o Bohemian Club, E a existe musiquinha de desde fundo. 1872. Especula-se que rituais pagãos e satânicos são realizados no local, e tais Eu me livre. rituais seriam a fonte do poder e da riqueza dos frequentadores do clube. Além disso, acredita-se que decisões políticas e econômicas globais são tomadas ali, longe dos olhos do público e da mídia, tornando esse lugar literalmente o clube dos donos do mundo. A calcificação da glândula pineal refere-se ao acúmulo de depósitos de cálcio nessa pequena glândula no centro do cérebro, que é conhecida por regular o ciclo do sono-vigília através da produção de melatonina. À medida que envelhecemos, a glândula pineal tende a acumular depósitos de cálcio, um processo que pode interferir na função e potencialmente afetar o ciclo do sono. Algumas teorias sugerem que essa calcificação pode estar interligada ao flúor na água, como citado anteriormente nesse vídeo. Alguns estudos associam essa calcificação com a redução da percepção espiritual, uma vez que, em algumas culturas e crenças esotéricas, a pineal é vista como o terceiro olho, responsável por funções místicas. Teorias da conspiração ligam a calcificação da glândula pineal a uma possível tentativa de controlar a capacidade espiritual das Duvido pessoas, não. uma vez que é considerada por alguns para Eu experiências tenho jeito pra correr não, hein, transcendentais mano. e percepções além do mundo físico. Solipismo é uma teoria filosófica que afirma que só a própria mente pode ser conhecida com certeza e que tudo que está fora dela, É, incluindo o mundo Será, Gustavo? exterior e outras mentes, não pode ser É uma comprovado miséria ou mesmo, existindo viu, de forma caba? independente. Em outras Só palavras, Registrador, manda aí Cara. 15 aí pra mim comprar metade. existe, enquanto o resto pode ser uma ilusão ou uma projeção. A teoria sugere que esse pensamento de agora é real, sendo que só você existe no mundo todo. Você tem Vai viver certeza essa da sua gangorra existência, todinha? mas tudo ao seu redor pode ser apenas uma ilusão criada pela sua registrador. mente. O Enigma de Publius é um mistério que surgiu Enigma de com quem? a popularidade da banda de rock Pink Floyd Ah, em meu Deus. 1994. Durante a turnê do álbum The Division Bell, uma mensagem enigmática foi postada em um grupo de discussão da Usenet por um usuário chamado Publius. A mensagem anunciava a existência de um enigma oculto na obra da banda, com a promessa de uma recompensa significativa para quem conseguisse desvendá-lo. Não fez inveja Publius pra nós sugeriu aí. que o enigma estava relacionado às letras e à temática do álbum, e forneceu diversas dicas Rodolfo? vagas e criptográficas, deixando os fãs ainda mais intrigados. A questão se tornou ainda mais misteriosa quando, durante um show da turnê, as palavras Enigma de Publius foram exibidas em luzes no palco, o que parecia confirmar a legitimidade da mensagem. No entanto, nem a banda, nem seu empresário confirmaram ou negaram diretamente a existência do enigma, Maconha da alimentando peste. ainda mais a curiosidade. Mistério das O máscaras de mistério das chumbo. máscaras de chumbo é um caso intrigante e não resolvido que aconteceu no Brasil em agosto de 1966, envolvendo o óbito de dois técnicos em eletrônica, Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana. Não é Gomes. Seus corpos foram encontrados em um morro conhecido como Morro do Vintém, em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, deitados lado a lado e vestindo ternos formais com máscaras de chumbo cobrindo seus rostos. Ao lado deles, havia uma garrafa de água vazia e um caderno com anotações criptográficas, incluindo a mensagem enigmática: 16h30, estar no local determinado, 18h30, ingerir cápsulas, após o efeito, proteger metais, aguardar sinal das máscaras. O caso chamou a atenção por conta da estranheza das circunstâncias, Mas vamos especialmente assistir o algo uso das engraçado? máscaras de chumbo. As Tá com medo, Isador? aparentemente feitas para Não, proteção cara, que contra a isso aí radiação. É que eu vou pôr esse vídeo no canal, Isador. Estamos mais da Poderiam metade. estar envolvidas em Ah, algum vai tipo pôr de no canal, experimento então? Vou. científico ou esotérico, talvez tentando se proteger de algum fenômeno desconhecido. Não havia sinais de violência nos corpos, e o laudo médico não conseguiu mas desliga determinar a essa causa da câmera e vai morte, começar já o que os negócio. órgãos internos dos corpos estavam muito deteriorados para uma análise conclusiva. Rapaz, eu vou dar uma A teoria da surra. Não, eu vou no conspiração Brasil. que afirma que Nikola Tem que ir no Tesla era de Brasil, né? Tem Vênus gente- sugere Em que o casa, famoso Emanuel. inventor e engenheiro não era um ser humano comum, mas sim um alienígena de Vênus. Você já Segundo essa manda seu teoria, endereço Tesla aí. teria vindo à Terra com o propósito de Eu quero, ele não vai aparecer não, né, mano? Acho que ele vai aparecer, ele é covarde. Incluindo suas contribuições à eletricidade e à energia livre. Essa ideia surgiu a partir de Ah, o declarações Tesla era feitas embaçado, no hein? livro de ufologia e em teorias alternativas sobre Tesla, onde se afirma que ele possuía conhecimentos muito à frente de seu tempo, e que suas invenções eram tão extraordinárias que só poderiam ter vindo de outro planeta.
Alguns defensores dessa teoria mencionam um suposto documento revelado pela Federação Galáctica, afirmando que Tesla nasceu em Vênus. Tem algum vídeo bom, Darlan? Da Terra como um emissário. É o rádio de calor A Arquimedes. teoria do raio de calor mortal de Arquimedes é uma famosa lenda histórica e científica que sugere que o matemático e inventor grego Arquimedes teria desenvolvido uma arma letal durante o cerco de Siracusa, por volta de 214 e 212 a.C. Segundo a lenda, Arquimedes... Os caras têm uma teoria que o dilúvio foi porque a civilização já era muito desenvolvida. Lógico, uns falam também que é por causa da loucura que era que o povo tava pior que tipo Sodoma e Gomorra, né? O cabaré da peste. Os escudos polidos para concentrar os raios do sol e direcioná-los... Rapaziada, quando acabar esse vídeo aqui, eu vou deixar um vídeo aleatório e vou fazer um hambúrguer, tá? Vários cientistas e engenheiros tentaram recriar o experimento ao longo dos séculos, com Você resultados quer fazer live variados, de PC, mano? porém nada tão Live forte de- que poderia destruir uma frota inteira de navios. O experimento Filadélfia é uma famosa teoria da conspiração que envolve uma suposta experiência militar realizada pela Marinha dos Estados Unidos em outubro de Não, 1943, nós tem, no estaleiro graças a naval Deus. da Filadélfia. Segundo a Só tem lenda, o 51 objetivo do pito aí, experimento rapaz. era Ah, tornar o USS Bride um navio de suquita guerra aí. invisível aos radares inimigos por meio de Oxa, técnicas de é. camuflagem baseado em teorias do campo Pior eletromagnético que a gente e da pegou relatividade de um Einstein. fardo de De acordo com os Coca-Cola relatos, Dosivo que durante venceu. Pior que não é não, o experimento, Cassião. O navio não apenas De hambúrguer desapareceu normal dos mesmo, radares, hambúrguer e mas também hambúrguer. teria se tornado temporariamente invisível a olho nu, teletransportando-se para Norfolk, na Virgínia, antes de reaparecer em Filadélfia. Mas isso é Os relatos bolhofas. mais fantásticos afirmam que a tripulação do navio sofreu terríveis efeitos colaterais, com alguns marinheiros fundindo-se à estrutura metálica do navio, outros desaparecendo ou ficando mentalmente instáveis. A teoria da petrificação artificial sugere a E possibilidade a combustão de transformar espontânea, já viram esse seres bagulho aí? ou materiais orgânicos em pedra através de processos científicos ou químicos. Alguns teóricos acreditam que civilizações antigas poderiam ter desenvolvido uma técnica real de petrificação, possivelmente envolvendo compostos químicos ou energias desconhecidas que permitiriam transformar organismos em rochas de formas artificiais. A teoria da conspiração de que o ano atual é na verdade 1724 faz parte de uma crença conhecida como hipótese do tempo fantasma. Essa teoria sugere que uma parte significativa da cronologia histórica foi fabricada ou alterada, resultando em um salto temporal. Ou seja, eventos e séculos inteiros teriam sido inventados ou manipulados, de forma que não estamos de fato no século XXI, mas em um tempo anterior, no caso Esse o aí é de ano é se pensar, tá? 1724. Essa hipótese foi originalmente proposta pelo historiador alemão Heribert Leake, que acreditava que cerca de 297 anos entre o final da Antiguidade e o início da Idade Média foram adicionados artificialmente na história. Na visão de Leake, o imperador romano germânico Otão III, o Papa Silvestre II e o imperador bizantino Constantino VII forjaram o calendário com o objetivo de fazer com que eles governassem durante 1000 anos depois de Cristo, um marco simbólico. Eventos históricos, como o reinado de Carlos Magno, por exemplo, teriam sido completamente inventados. Tá louco. A teoria das civilizações pré-hominídeos sugere que, antes da evolução dos humanos modernos, outras civilizações avançadas podem ter existido na Terra, compostas por outras espécies não humanas ou hominídeos muito anteriores a nós. De acordo com essa teoria, essas civilizações teriam se desenvolvido há milhões de anos, muito antes do Homo sapiens, Nossa, mas Coelho. teriam sido destruídas por catástrofes naturais ou eventos cósmicos, como impactos de meteoros ou mudanças climáticas drásticas. Suas marcas na Terra teriam sido apagadas com o tempo, restando poucos vestígios ou nenhum. PC Algumas pop. especulações mencionam que certas estruturas geológicas, como as pirâmides ou sítios arqueológicos misteriosos, poderiam ser um remanescente das civilizações perdidas. John Titor é um suposto viajante do tempo, que apareceu em fóruns online no ano de 2000, alegando ter vindo do futuro, especificamente o ano Aí de é maconha. 2036. Ele dizia que havia sido enviado em uma missão para recuperar um antigo computador, Não, o Emanuel. IBM 5100, necessário para resolver um problema técnico no futuro. Porra. Titor descreveu um futuro distópico, marcado por uma guerra civil nos Estados Unidos e uma guerra nuclear global. Caralho. As po- Um IBM. Aí não, aí caiu por terra aí, ó. postagens de Titor detalhavam como as viagens no tempo funcionavam, supostamente baseadas na física quântica e no uso de linhas temporais divergentes, o que explicaria por que as previsões dele poderiam não se concretizar em nossa linha temporal. Entre suas afirmações, ele mencionou eventos que na época pareciam profecias, mas não se realizaram, como a divisão dos Estados Unidos em múltiplas facções.
Fulcanelli é um misterioso autor francês, cuja verdadeira identidade nunca foi comprovada. Ele é famoso por seus escritos sobre alquimia, especialmente o livro Os Mistérios das Catedrais, editado em 1926, onde explora as conexões entre a simbologia alquímica e a arquitetura das catedrais góticas. Fulcanelli também escreveu As Moradas Filosofais, outro livro essencial sobre o simbolismo esotérico e alquímico. Fulcanelli argumentava que as grandes catedrais da Europa Aumentando, eram, na Darlan. verdade, livros de pedra Tranquilo. que escondiam o conhecimento Ai. alquímico, codificado em sua Nossa. arquitetura e Quebrado. esculturas. Loteria sua Essa é uma das armadilha. teorias mais interessantes que eu já vi na internet. Dá pra ler, pô. Basicamente, a teoria diz que as loterias existem basicamente para encontrar viajantes do tempo. Um senso comum sobre viagem do tempo é a ideia de anotar os números de um bilhete premiado e voltar antes deles serem divulgados para assim ganhar e viver uma vida de bilionário. Nessa hipótese, os governos teriam criado loterias com bilhetes falsos, os quais somente alguém do futuro poderia comprá-los e ganhar o prêmio. E todos os ganhadores atuais seriam funcionários do governo, a fim de deixar tudo mais realista, na tentativa de enganar e capturar os viajantes do tempo e descobrir os segredos da viagem temporal. Isso aí é droga, tá? Águas profundas. Aí o registrador onde o registrado toma banho. Você chegou até aqui, e o seu cérebro ainda não entrou em colapso diante de tanta teoria, que tal afundarmos um pouco mais? O homem voltou, William, você viu? Estamos de volta. Já bem isso, mano. I want my MTV. E aí, meus nobres, como é que vocês estão? Nessa introdução não vou enrolar muito não. Uns dias atrás eu postei a parte 1 desse iceberg. Eu ia fazer um vídeo de 2 horas, literalmente, assim, um vídeo enorme. Só que o meu PC, nos 40, 50 minutos, ele já começou a sofrer muito, começou a superaquecer. Então, como eu sou pobre e não tenho dinheiro pra comprar um PC decente, eu resolvi dividir em 2 partes pro meu computador não pegar fogo. Então, pega o seu respirador, entre nas águas profundas e vamos afundar ainda mais na loucura dos teóricos da conspiração. Ai. La teoria de la A conspiración. teoria de que os psicodélicos são instrumentos antigos de comunicação sugere que substâncias alucinógenas foram usadas por civilizações antigas para acessar estados alterados de consciência e assim se conectar com planos espirituais ou entidades de outras dimensões. Alguns estudiosos e defensores dessa ideia acreditam Se que lascar, essas William. substâncias podem ter sido utilizadas em rituais religiosos e cerimônias xamânicas, substâncias, desempenhando Mário? um papel fundamental na comunicação com os deuses e Se lascar, espíritos Emanuel. ou mesmo extraterrestres. Esse conceito também está relacionado à noção de que os psicodélicos abrem portais Aí é para coisa de dimensões vinizeira. invisíveis ou reinos superiores de existência, permitindo que os usuários interajam com a inteligência além da compreensão convencional. Ai. Pesadelo O quântico. pesadelo quântico pré-natal é uma hipótese especulativa que explora a possibilidade de consciência e percepção de realidade em estágios extremamente iniciais da formação de um ser humano. A ideia parte de um conceito de que antes do nascimento, em algum nível subatômico, poderia existir uma forma de percepção quântica ou consciência rudimentar, onde o feto ou até mesmo os embriões poderiam experimentar sensações ou estados que estão além da compreensão humana. De acordo com essa teoria, a mente, ou a essência de um ser, durante sua formação no útero, poderia estar em um estado de superposição, vivendo realidades paralelas ou múltiplas possibilidades de existência, semelhantes às ideias propostas pela mecânica quântica. Essas experiências ou pesadelos quânticos poderiam estar conectados a traumas ou percepções que afetam a psique humana mais tarde em sua vida, sem que tenhamos memória consciente disso. A teoria susto! do Time Cube foi criada por Jenny Ray no final dos anos 90. De acordo com essa teoria, cada dia é composto por 4 dias simultâneos ocorrendo ao mesmo tempo em um cubo de tempo. Ray afirmava que a realidade humana estava dividida em 4 quadrantes, com 4 tempos distintos coexistindo ao longo do ciclo de 24 horas. Ele alegava que essa era a verdadeira natureza do tempo, e que a compreensão tradicional de dias, horas e minutos era errada e artificial. Ray também acreditava que os sistemas educacionais e a ciência moderna estavam enganando a humanidade ao não ensinarem a verdade sobre o cubo do tempo.
A teoria ônfalo deriva de uma interpretação literal do conceito teológico proposto por Philip Henry Giles em 1857 em seu livro Ónfalos. A palavra ônfalo vem do grego e significa umbigo, referindo-se à ideia de que o mundo teria sido criado por Deus com sinais de uma história prévia que na verdade nunca aconteceu. Giles sugeriu que Deus teria criado a Terra com uma aparência de idade mais antiga, por exemplo, com fósseis no solo ou árvores de amadura, para dar a impressão de uma longa história geológica e biológica. Na teoria, todas as evidências históricas, científicas e até mesmo cosmológicas são parte de uma simulação, ou um desígnio pré-fabricado. Segundo os adeptos da teoria, todo o passado do universo, incluindo registros geológicos e fósseis, foi criado para parecer antigo, mas na realidade o mundo seria muito mais jovem do que parece. A bateria de Bagdá é um artefato arqueológico encontrado perto de Bagdá, no Iraque, que gerou bastante especulação devido ao seu design e possível uso. Ela foi descoberta em 1936 por William Koenig, o diretor do Nem Museu tinha guerra Nacional nessa do época aí, Iraque, e consiste em um pequeno jarro de barro com cerca de 13 centímetros de altura, que contém um cilindro de cobre e uma barra de ferro. O artefato data de cerca de 200 anos antes de Cristo e 200 anos depois de Cristo, durante o período da dinastia Parta ou Sassândia. O mistério da bateria de Bagdá vem de especulações sobre sua função. Alguns teóricos acreditam que o artefato poderia ter sido utilizado como uma forma primitiva de célula eletroquímica, uma bateria, capaz de gerar corrente elétrica quando preenchido com um líquido ácido, como vinagre ou suco de limão. Essa teoria surgiu após experimentos que demonstravam que o jarro poderia produzir uma pequena voltagem de energia elétrica. Rapaz, A lâmpada de Dendera é um relevo esculpido no templo de Hathor, localizado em Dendera, no Egito, que mostra uma figura humana segurando o que parece ser um objeto alongado com uma serpente dentro, conectada a uma base que se assemelha a uma flor de lótus. Os teóricos sugerem que o relevo apresenta uma tecnologia avançada, com um objeto interpretado sendo uma lâmpada primitiva. A Sei não, serpente Manuel. dentro do objeto é vista como o filamento de uma lâmpada, enquanto a flor de lótus seria o gerador ou fonte de energia. Segundo essa teoria, a civilização egípcia teria dominado a eletricidade para iluminar os seus templos subterrâneos, muito antes dos povos modernos. A teoria de que os fenícios teriam colonizado as Américas antes de Cristóvão Colombo é uma hipótese controversa que desafia a tradicional história das grandes navegações. Segundo essa teoria, os fenícios, um povo marítimo da antiguidade que dominava o comércio no Mediterrâneo entre 1500 a.C. e 300 a.C., teriam feito viagens transoceânicas até o continente americano, estabelecendo colônias ou postos de comércio, muito antes das grandes navegações europeias. Os defensores dessa ideia apontam indícios como semelhanças entre a arte fenícia e achados arqueológicos nas Américas, além de inscrições que supostamente remetem à escrita fenícia. Também mencionam o domínio da navegação e a habilidade dos fenícios em construir embarcações robustas capazes de atravessar grandes distâncias, argumentando que eles teriam explorado além do Atlântico, chegando às costas americanas. O mecanismo Antiquitera é um antigo dispositivo mecânico encontrado em 1901 em um naufrágio próximo à ilha de Antiquitera, na Grécia, datado entre 150 a.C. e 100 a.C. Ele é considerado o primeiro computador analógico do mundo, projetado para calcular e prever posições astronômicas e eventos celestiais. Composto por uma complexa série de engrenagens de bronze, o mecanismo é capaz de mostrar as fases da Lua, eclipses e posições do planeta em relação às constelações, além de prever eventos astronômicos. Acredita-se que o mecanismo também tenha sido usado para calcular o calendário dos Jogos Olímpicos. rapaz. Na antiguidade, existiam muitas raças de seres humanos, como os Neandertais, os Homo erectus, Homo sapiens, Homo habilis, Homo floresiensis, etc. E a teoria clássica foi que esses povos ou evoluíram para o Homo sapiens sapiens ou foram exterminados em guerras entre esses povos. Mas essa conspiração afirma que todas as espécies de homens das cavernas foram extintos por alienígenas, que em um processo de seleção artificial escolheu os Homo sapiens sapiens para se disseminar sobre a Terra, eliminando assim qualquer outra espécie de hominídeo restante. A teoria de que Marte é um aviso diz que o planeta Marte, em tempos imemoriais, era parecido com a Terra, cheio de vida e de água. Porém, as atitudes dos seres desse planeta tornaram o local inabitável e incapaz de gerar vida. Boa noite, O Duquinho. aviso seria direcionado à Terra. Se os seres humanos continuarem com a destruição do planeta, em poucos anos seremos iguais a Marte, ou ainda mais destruídos.
As zonas ocultas do Google Earth referem-se a áreas do planeta que por várias razões estão intencionalmente desfocadas, pixelizadas ou completamente escondidas na plataforma. Essas zonas geram curiosidade e especulação entre os usuários, com muitos acreditando que isso está relacionado a segredos militares, instalações governamentais, fenômenos inexplicáveis ou até mesmo atividades alienígenas. Existem vários exemplos, como locais que ocorreram crimes reais, lugares assombrados, e o exemplo mais notável é a Área 51. Mas dela eu já falei na parte... Rapaz, Gustavo, eu vou mentir não, vou mesmo. A teoria da semente de Mas eu vou pôr ele no canal, pô. Conspiração que sugere Ai, meu que joelho. seres ou entidades... O registrador vai fazer têm a esse serviço pra capacidade de mim. manipular a humanidade, corrompendo suas mentes e corações, Serviço. levando-as Colocar o caminho vídeo de no canal. destruição e caos. O termo No seu é canal? frequentemente associado É. a interpretações religiosas e esotéricas, onde a serpente simboliza engano, maldade ou tentação. De acordo com essas teorias, as sementes são indivíduos ou grupos que estão sob a influência dessas entidades, muitas vezes representados como forças ocultas ou demônios que buscam criar divisão e desunião entre as pessoas. Isso pode incluir a manipulação social, o controle mental ou a disseminação de ideologias prejudiciais. Defensores da teoria acreditam que a sociedade contemporânea é permeada por esses elementos corrosivos, levando a uma degradação moral e espiritual da humanidade. Basicamente, é uma teoria da conspiração que fala que existem vários povos que vivem no fundo do mar, e aqui eu vou elencar alguns deles. Atlantes. Os Atlantes são frequentemente mencionados em teorias da conspiração relacionadas a civilizações avançadas que supostamente existiriam na mítica Atlântida. Eu achei que cada Acredita-se essa cada civilização parte mais funda possuía ia ficar mais tecnologia sinistro, mas tá avançada ficando e mais de boa. conhecimento espiritual. Algumas teorias sugerem que os Atlantes eram um povo do mar que ainda mantém contato secreto com a humanidade. Mergulhadores de Vênus. Essa teoria sugere que uma raça de seres aquáticos conhecido como Mergulhadores de Vênus teria visitado a Terra a partir do Mergulhadores de planeta Vênus. Eles supostamente compartilham conhecimentos secretos e avançados sobre o espaço e o tempo, mas permanecem ocultos da sociedade humana. Sereias e tritões. Algumas teorias afirmam que sereias e tritões não são apenas criaturas mitológicas, mas espécies reais que habitam os Olha o oceanos. Lula ali, ó. Acredita-se que esses seres possam ter uma agenda secreta e estejam escondidos das pessoas, utilizando a habilidade de influenciar os humanos com sua música hipnotizante. Os povos do mar. Essa teoria sugere que existem civilizações inteiras que habitam as profundezas do oceano, como os reptilianos. Algumas narrativas afirmam que esses seres têm a capacidade de se transformar e que estão envolvidos em uma conspiração para controlar a Terra. Os Pleiadianos. Embora frequentemente associados a alienígenas, algumas teorias especulam que os Pleiadianos são um povo do É mar o que povo vive da sobre a família do Acredita-se Vinizeira. que eles estejam em contato com a humanidade, fornecendo conhecimento É que eles são meio esotérico cabeçudo, né? e influenciando o desenvolvimento espiritual da Terra. E por fim, Ele vai os ficar antigos fenícios. Algumas teorias sugerem que os fenícios, conhecidos como grandes navegadores e comerciantes, eram na verdade uma civilização avançada que manteve conhecimentos ocultos sobre viagens interdimensionais e tecnologias marítimas, e que eles podem ter emergido com seres de outras dimensões através do mar. Tá com a pé. Essa teoria é bem simples, basicamente fala que a visão que temos na ficção de trolls e goblins, até mesmo de anões, no contexto medieval da parada, seria uma releitura de povos que realmente existiram, os Neandertais, uma espécie primitiva de humanos. As ideias. A teoria que sugere que Buda e Jesus são a mesma pessoa ou compartilham uma identidade comum surge de semelhanças percebidas entre as duas figuras. Quem propõe essa ideia argumenta que ambos pregavam valores semelhantes, como compaixão, amor ao próximo e a busca por iluminação ou salvação espiritual. Esses aspectos éticos e morais estão presentes nas mensagens centrais de ambos, gerando um paralelo interessante entre suas doutrinas. Teoria bem interessante de se pensar, porém nada foi confirmado, tanto historicamente quanto teologicamente. A teoria do universo de um Tesseract sugere que o nosso universo pode ser uma projeção ou uma parte de uma estrutura geométrica mais complexa, como um Tesseract, que é a versão quadridimensional de um cubo. Um Tesseract é um objeto matemático que existe em 4 dimensões, e suas propriedades e relações com o espaço tridimensional geram muitos debates entre matemáticos e físicos. Essa teoria está relacionada à ideia de que o espaço-tempo que percebemos É que agonia é ver esse apenas vídeo, uma cara. ilusão, e que a realidade pode ser muito mais complexa do que apresenta. Em vez de ser apenas tridimensional, o universo poderia ser uma manifestação de dimensões superiores, onde as interações e a gravidade que experimentamos seriam apenas projeções de fenômenos que ocorreram numa estrutura multidimensional.
Seres quadri... Ai, meu Deus. Completando a teoria do Tesseract, seres quadridimensionais são entidades hipotéticas que existiriam em um espaço com 4 dimensões espaciais, além das 3 dimensões que conhecemos. Caraca, acho que eu vou fazer um vídeo de iceberg. Enquanto a física moderna, especialmente a teoria da relatividade, considera Ai, o espaço é só pegar a imagem de realidade ChatGPT? quadridimensional, a ideia de seres quadridimensionais refere-se a seres capazes de se mover e interagir de formas que fogem à nossa percepção, potencialmente resultando em comportamentos que parecem impossíveis para nós. Essas entidades são frequentemente exploradas na ficção científica e na literatura especulativa. As obras A Casa das Sete Mulheres, de H.G. Wells, e o filme Interstellar ilustram muito bem como esses seres vão além das leis da física e como interagem A com inteligência. Ó. Reino animal, reino vegetal, reino... Entramos nas águas do coisa, quer ver? Fundo do oceano. Engoliram o homem ali. Estamos adentrando agora no fundo dos oceanos. Estão prontos para ouvir teorias da Você tá conspiração sentindo, ainda mais Restador? macabras? Então, vamos lá. Hã? Ele tá entrando no fundo aí. Essa Oxe. teoria sugere que os Neandertais eram muito superiores aos humanos modernos Agora em vários deu. aspectos, como na força física, na agilidade e na capacidade de sobreviver em ambientes extremos. Além disso, há alguns estudos que os cérebros dos Neandertais eram bem maiores do que os dos seres humanos modernos. Sendo assim, eles tinham o potencial de desenvolver uma inteligência muito maior que a nossa. Yaldabaoth é uma figura central na tradição gnoticista, frequentemente descrito como um demiurgo que cria o mundo material, mas Oxi. que é considerado Aí, imperfeito ou O maligno. quê? Eu vou dar uma passada por cima desse É iceberg, referência porque eu quero ao fazer um vídeo inteiro Demiurgos. sobre gnoticismo em breve. Basicamente, seu nome pode ser traduzido como Filho do Caos ou O Criador. Demirgos Ele é visto como o... um ser que em sua arrogância Overlord. ignora Ah, a verdadeira o divindade, o vampiro lá, né? levando a Vampiro. crença de que o mundo físico Parece um é uma vampiro. prisão para as almas. Na cosmologia gnóstica, Yaldabaoth não é um deus supremo, mas um criador imperfeito. De acordo com a mitologia gnóstica, Yaldabaoth é filho de Sofia, a sabedoria, uma emanação do divino. Que isso, A mito? sua criação ocorre Por quê? após o erro ou a queda de Sofia, resultando em um ser Oi, Teixeira! Como vai o Vasco? que não reflete a verdadeira luz do pleroma, a totalidade do divino e da sabedoria inata ao ser humano. O cara tá assistindo a live numa árvore, A cara. teoria da IA em uma caixa aborda o conceito de que a inteligência artificial deveria ser contida em um ambiente controlado, uma espécie de caixa. Esse conceito sugere Ah, que ao entendi. desenvolver uma IA super inteligente, deve Faz uma fogueira, Mito, e acompanha a livezinha. sua capacidade de interação com o mundo externo, com o objetivo de evitar cenários de risco catastróficos que poderiam surgir de uma IA mal orientada ou não segura. Toma A cuidado, teoria pô. dos símios aquáticos propõe que os ancestrais humanos podem ter vivido em ambientes aquáticos ou semi-aquáticos, levando a O adaptações Tom é a voz da físicas razão e dos seus comportamentais vídeos. É, o Tom distintas é em um comparação rapaz com culto, cara. O Tom é um rapaz culto. primatas terrestres. Estudado, Popularizada instruído. pela bióloga Ai. Elaine Morgan, a teoria sugere que características humanas como a perca de pelos e a capacidade de nadar podem ser explicadas por um estilo de vida O que problema envolveu do Tom nadar é e mergulhar em envolvendo busca de mulheres alimentos com ao longo presente. de margens de rios e Aí lagos. acabou. Defensores da teoria apontam para adaptações que poderiam ser caracterizadas de um modo de vida aquático, como a presença de gordura subcutânea, a posição ereta do corpo e a estrutura das mãos e pés, que facilitariam a manipulação em ambientes aquáticos. Além disso, a hipótese sugere que habilidades sociais e cognitivas desenvolvidas em grupos aquáticos poderiam ter influenciado. Ah, essas a teorias aqui evolução podia ter da trocado no linguagem e da começo, teoria cultura, boba, né? contribuindo para o desenvolvimento humano a longo prazo. Cérebro de O Boltzmann. cérebro de Podia começar com Boltzmann as é um mais leves conceito e terminar com teórico as mais original absurdas. na física estatística e na cosmologia, que sugere que um universo infinito, em constante flutuação térmica, uma consciência ou cérebro, pode surgir aleatoriamente a partir de flutuações quânticas, sem uma história evolutiva ou um corpo associado. Basicamente, a existência de tudo pode ter sido um evento aleatório que foi criado do nada no cosmos e passou a existir sem nada por trás, apenas a aleatoriedade do universo agindo. Amnésia do... Quê? A Não teoria dá pra da ler. amnésia indutora de mortalidade Ele tá lendo, né? sugere Então não que a vou ler, não. imortalidade poderia ser alcançada por meio da indução de amnésia, permitindo que o indivíduo esqueça sua vida anterior e recomece sua existência. A teoria propõe
que ao eliminar as memórias passadas, uma pessoa poderia viver indefinidamente em um estado constante de renovação. Essa teoria propõe que a internet como nós conhecemos, a ilimitada rede de informações e de conhecimento, sempre existiu por aí, como ondas quânticas no espaço-tempo. E a criação da internet em 1969, durante a Guerra Fria, foi apenas um descobrimento. Caraca, a internet foi criada em 1969? Uhum. Rapaz, não sabia não, sou sincero. Aprendendo sobre essa informação no ar Calma aí, e deixa eu achando uma falar. forma de utilizar como ferramenta. A A singularidade teoria de que a aconteceu. singularidade Ai. aconteceu trata de que nos dias atuais somos 100% dependentes das máquinas. Então a singularidade aconteceu de uma maneira mais velada, não igual a revolta das 79? máquinas em Matrix ou Exterminador Uhum. do Futuro, mas Ô, sim ô, Tom, você já ouviu falar da revolta da Chibata? Não. É Não, um... porque em 69 foi quando teve lá o voo dos Estados Unidos lá pra Lua, certo? Como é que eles conseguiram fazer isso se o computador foi criado em 69? Internet. Então, mas tinha que ter internet, né? Pra navegar a nave lá. Eu não preciso de internet em si, acho que é mais coordenadas. Né? Precisa. Não, mas como é que vai comandar? Rapaz, aí... Essa é uma das teorias da conspiração que mais pode ser verdade, pois a gente chegou num nível que a evolução humana é produzida por máquinas, tanto no campo da medicina, da construção, da informação e muito mais. Que é o melhor exemplo que o ChatGPT, a gente usa ele pra praticamente tudo. Vai me falar que isso não é um ótimo exemplo de dependência do humano com a tecnologia? Foi o que eu falei mais cedo. A ideia é que os planetas, como seres vivos, podem processar informações, reagir a estímulos e ajustar seus sistemas Olha o para planeta manter o vivo aí. equilíbrio, semelhante à história de Gaia, a titã da mitologia grega, que vê a Coitado Terra da como um Gaia. organismo autorregulador. Levou o chifre. Defensores dessa teoria sugerem que fenômenos naturais, como erupções vulcânicas e mudanças climáticas, poderiam ser sinais de consciência planetária, tentando se adaptar e sobreviver. Essa teoria desafia a visão antropocêntrica de vida e inteligência, sugerindo que planetas inteiros podem ser formas de vida sencientes. Se os planetas forem vistos como seres vivos, isso mudaria a maneira como a humanidade se relaciona com o ambiente, incentivando maior respeito e cuidado para com a natureza. A teoria do Deep State paleolítico sugere que mesmo em sociedades humanas primitivas, já existiam estruturas ocultas de poder, semelhantes ao conceito moderno de Deep State, que controlavam e influenciavam Isso a é vida verdade, social, Darlan. política e econômica de maneira invisível. Ai. A ideia central é que Chega, as arrancou primeiras a barriga sociedades aqui agora. humanas, ainda que Caralho, baseadas em porra, sistemas o tribais tamanho da e chibata simples, do teriam desenho sido aqui, ó. organizados por elites ocultas ou grupos dominantes que manipulavam Tá o vendo? resto da população, Ah. criando hierarquias e Onde tá dinâmicas o de mouse, poder ó? que não eram Chibatinha evidentes do para cavalinho, todos. do, sei lá, Esses da vaca. grupos dominantes poderiam ter mantido o controle sobre recursos essenciais, como alimentos, Essa musa tá terras dando e sono. conhecimentos especializados, garantindo assim seu poder sobre tribos ou clãs, ou seja, Illuminatis pré-históricos. Estátua... Segundo essa teoria, os Moai foram erguidos para alertar sobre um perigo iminente ou um evento catastrófico que uma antiga civilização previu, e que essa mensagem teria sido preservada em sua forma simbólica, mas ainda não totalmente compreendida pela humanidade moderna. Os defensores dessa teoria argumentam que a localização remota da Ilha de Páscoa e o esforço gigantesco necessário para esculpir... Caraca, os e caras foi transportar ninja, os tá pra fazer Moai essa fita aqui, sugere mano. que havia um propósito profundo e urgente por trás dessas estátuas. Eles acreditam que os Moais poderiam estar alertando sobre um desastre natural iminente, mudanças climáticas ou até mesmo ameaças extraterrestres. A expressão das estátuas, geralmente com rostos solenes e voltados para o interior da ilha, seria parte dessa advertência, simbolizando um perigo externo. A teoria sugere que os blocos fundamentais da vida, como o DNA, não surgiram na Terra bilhões de anos depois, mas teriam suas origens nos eventos iniciais do universo, logo após o Big Bang. Segundo essa ideia, os elementos químicos necessários para a formação de moléculas complexas, como o carbono e o hidrogênio, foram gerados nas primeiras fases do universo, e essas moléculas teriam se combinado para formar estruturas precursoras do DNA, espalhando-se por todo o cosmos. Essas moléculas poderiam ter chegado a planetas como a Terra carregando consigo ingredientes primordiais para a vida. Isso implicaria que a vida, ou pelo menos seus blocos 30%, constituintes, Gustavo. tem uma origem cósmica. É, e que 70. o DNA não seria exclusivo da Terra. Mas Você não poderia consegue estar ler, não? presente em outras partes do universo. Não, Você tá já jogou pequena, é GTA sério? É San fonte? Andreas? Sabe aquele bug chamado Blue Hell, que você entra embaixo do cenário e vê tudo azul por baixo? Então, a teoria do inferno azul de Michigan é basicamente aquilo, só que na vida real.
Basicamente, a teoria nos diz que em alguns locais seletos de Michigan é possível adentrar dentro do solo Ah, agora e ficar deu. embaixo de uma força espectral. Segundo a teoria, Pronto, quem tá cai jogando nesse GTA lugar demais, hein, velho? adquire uma certa onipresença, ou seja, você pode ver tudo o que acontece pelo mundo. Porém, você não pode interagir diretamente com nada. Você só existe embaixo do cenário e observa sem capacidade de interação. E o mais interessante, você nunca mais vai poder sair de lá. A hipótese da censura cósmica, proposta pelo físico Eu entendi Roger Ceará. Penrose em 1969, sugere que as singularidades resultantes de colapsos gravitacionais, como as que ocorrem no centro de buracos negros, estão sempre ocultas por horizontes de eventos, impedindo que elas sejam observadas diretamente por um observador externo. Em termos simples, a hipótese afirma que essas singularidades, onde as leis da física deixam de ser aplicadas, são censuradas ou protegidas pela natureza, de modo que nunca podem ser vistas de fora para dentro de um buraco negro. Isso evitaria a exposição de regiões onde a física perde o sentido, mantendo a previsibilidade do universo. A versão forte da hipótese postula que nenhum observador pode ter acesso à singularidade, independente de sua localização do universo. Já a versão fraca sugere que em situações realistas, as singularidades visíveis ou luz não ocorrem, e qualquer singularidade estará sempre envolta por um horizonte de eventos. Sem essa censura, um Caraca, esse colapso bagulho de buraco gravitacional negro aí deve ser mó poderia sinistro, tá? singularidades expostas, permitindo que regiões onde o espaço-tempo se distorce infinitamente fossem observadas diretamente. Rapaz, se eu não Isso seria morresse, o problemático problema é que na se você equação da chegar perto do relatividade buraco geral. negro, o tempo voa, né? Segundo essa conspiração, as imagens mostradas no desenho dos Simpsons seriam baseadas em eventos reais. Na teoria, a cidade de Springfield teria sofrido com ataques nucleares e assim teria modificado sua população geneticamente, Misericórdia. mudando seu tom de pele, entre outros aspectos. Isso explicaria os vários eventos bizarros que acontecem na série, bem como as previsões que os Simpsons fazem do futuro. Tudo estaria interligado a esse incidente radioativo. Tudo foi encoberto Ó, o pelo Homer. governo para não causar uma Misericórdia. comoção pública. Só que de algum jeito, o criador do desenho teria tido acesso a esses arquivos, usando assim como inspiração para a obra. Igor! Bicho feio, mano. Oi. Tudo bom? Bom, O vazio. Agora aqui que o bicho aparece. será? Você ainda tá nesse vídeo? Uau, isso é bem surpreendente você tá até aqui comigo. Então, pra te compensar... vamos Ô, tentar Gustavo, na não tem última como, camada pô. desse Ele iceberg ele faz live de confrontar tarde, eu só vazio faço live à das noite. conspirações. Solar Plexus. Segundo essa teoria, o Solar Plexus Clown Glider é uma entidade ou força metafísica que teria a capacidade de controlar ou influenciar as emoções e o comportamento humano, especialmente através do plexo solar, uma região do corpo associada ao sistema nervoso e à energia vital. O termo Clown Glider, Bicho feio da peste. Iga, é você? faz referência a uma figura bizarra Não, e é um tipo perturbadora, de pomada. frequentemente retratada como um palhaço ou uma entidade com características inquietantes que deslizam Deu medo, né, emoções Manuel? ou planos de realidade para exercer Medroso. seu controle. A teoria sugere que o Clown Glider atua manipulando e afetando medo de suas uma imagem, emoções, mano. pensando É o It a em coisa. estados de espírito de forma invisível. Alguns acreditam que essa entidade se alimenta de emoções humanas, particularmente que o o It a medo, coisa o era o estresse e Ronald. a ansiedade. O McDonald's. A teoria de que a água é senciente sugere que a água não é apenas uma substância inerte física, mas possui algum tipo de consciência ou capacidade de percepção. Segundo essa teoria, Essas teorias a água já tá teria a viajada. habilidade de interagir com seu ambiente de maneiras que vão além de processos químicos e físicos, respondendo a estímulos emocionais, mentais ou espirituais. Quem propõe essa ideia acredita que a água pode sentir e memorizar informações, influenciando o comportamento e a saúde das pessoas e seres vivos que entram em contato com ela. Um dos exemplos frequentemente citados pelos defensores da teoria é o trabalho do pesquisador japonês Masaru Emoto, que realizou experimentos sugerindo que as moléculas de água Tá com a cara no podem mudar muro. de forma dependendo dos pensamentos, palavras ou sentimentos que são expostas. Emoto afirmou que emoções positivas criam padrões de cristais de Ai, água meu jogo, belos e meu harmônicos, braço. enquanto emoções negativas resultam em formas desorganizadas e caóticas. A teoria sugere que esses monumentos antigos, especialmente as pirâmides do Egito, não tinham apenas a função religiosa ou funerária, mas foram erguidas para transmitir uma mensagem ou advertência para gerações futuras. Segundo essa ideia, as pirâmides seriam marcos criados por uma civilização avançada, ou até mesmo por seres extraterrestres, para lembrar Tá a acabando, humanidade de algo importante,
10 eventos minutos. catastróficos do passado, sabedoria perdida ou a necessidade de manter o equilíbrio entre o homem e a natureza. Alguns defensores dessa teoria acreditam que as pirâmides, devido à sua complexidade arquitetônica e precisão astronômica, carregam informações codificadas sobre o alinhamento dos corpos celestes, ciclos de destruição da Terra, ou até Cara, mesmo sem sobre a maldade, origem da o humanidade. cara tem que ser muito. Muito Aplicado ao foda pra contexto querer geral, fazer uma pirâmide essa só pra ele. teoria especula que de alguma forma existiram imagens, textos ou artefatos que capturaram de maneira vívida e direta a vida, eventos ou mistérios dessa era histórica, e que esses documentos teriam sido ocultados ou esquecidos ao longo do tempo. Os defensores dessa teoria imaginam que esses registros foram produzidos por meios tecnológicos desconhecidos, talvez por civilizações avançadas que coexistiram com o homem medieval, ou até mesmo por viajantes do tempo. Outra vertente dessa teoria sugere que tais filmagens poderiam ser registros alternativos da história, mostrando eventos que foram encobertos ou reescritos pelas autoridades da época, como grandes catástrofes, encontros extraterrestres ou segredos envolvendo poderosos monarcas e ordens religiosas. O Chronovisor teria sido inventado por um padre italiano chamado Pellegrino Ennerti na década de 1950, com a colaboração de outros cientistas, como o famoso físico Enrico Fermi. O dispositivo seria capaz de capturar imagens e sons de eventos históricos, permitindo que os operadores assistissem às cenas, Aí como não tem como discursos não, de pô. figuras históricas e até mesmo momentos bíblicos, como a crucificação de Jesus Cristo. Acredita-se que o Aí- Chronovisor é guardado a 7 chaves pelo Vaticano, Ah, que então controla fala seu isso, uso, faz devido ao aí, mano. potencial imenso que ele teria para mudar a percepção da história e da religião. O dispositivo poderia capturar ou refutar eventos cruciais, tanto da história cristã quanto da humanidade em geral, e sua existência seria mantida em segredo para proteger a autoridade e as tradições da igreja. De acordo com algumas versões da teoria, o Vaticano teria usado o Chronovisor para obter informações estratégicas ao longo dos anos, influenciando decisões políticas e religiosas globais. A teoria sugere que, apesar das diferenças culturais, dogmáticas e rituais, todas as tradições religiosas compartilham uma origem comum, ou um conjunto de princípios universais. Segundo essa ideia, as diversas religiões seriam apenas interpretações diferentes de uma única verdade espiritual Mas é, ou pô. fonte divina, adaptadas ao tem cara contexto que- histórico e geográfico de que cada se empolga, né? civilização. Em vez de concorrentes ou opostas, as religiões seriam facetas de uma mesma busca pelo sentido da vida, pela conexão com o divino e pelo entendimento do universo. Essa teoria também se apoia no argumento de que muitas religiões compartilham ensinamentos semelhantes sobre a ética, a moralidade e o relacionamento do ser humano com o próximo. Por exemplo, a regra de ouro, trate os outros como gostaria de ser tratado, aparece em várias formas e religiões, como o cristianismo, o islamismo, o hinduísmo, o budismo, entre outras. A Grande Chave de Salomão é um texto esotérico atribuído ao grande rei Salomão, uma figura bíblica famosa por sua sabedoria e poder. Esse manuscrito é considerado um dos grandes grimórios mais influentes e populares da tradição ocultista ocidental. A obra supostamente ensina métodos para Tá jogando o quê, invocar Regis? espíritos, anjos ou demônios, além de fornecer LOL. instruções para a criação de amuletos e talismãs mágicos, com o objetivo de controlar forças sobrenaturais e realizar desejos específicos. Embora seja associado a Salomão, estudiosos acreditam que os textos foram escritos por autores anônimos durante a Idade Média ou Renascentismo. O Grimório está dividido em duas partes Você principais. queria ter um Grimório, A primeira Restador? parte contém instruções detalhadas para a preparação do praticante, Fazer o que com incluindo purificações, Grimoriar. orações e o uso de vestimentas e ferramentas específicas, como varinhas, espadas e círculos mágicos. A segunda parte aborda a invocação de espírito, fornecendo sigilos, símbolos e palavras de poder que podem ser usadas para comandar as entidades. Câmera Heads é uma teoria da conspiração obscura que sugere a existência de um programa secreto de vigilância em massa, no qual a pessoa é vigiada através de câmeras invisíveis implantadas diretamente em seus corpos ou cérebros. Aí é Segundo loucura. essa teoria, os Câmera Heads seriam indivíduos selecionados pelo governo ou por uma organização secreta Ave Maria, que teriam parece o câmeras Felca. implantadas Basicamente, neles, ô Darlan. sem o seu conhecimento, permitindo que suas ações, Parece o Felca com a base da conversas e Virgínia. até mesmo pensamentos sejam monitorados em tempo real. Acredita-se que esses dispositivos de vigilância são altamente avançados Com e a base da indetectáveis, Virgínia. funcionando sem a necessidade de qualquer tipo de consentimento ou controle do indivíduo. Segundo essa ideia, o fogo exibiria comportamentos que se assemelham aos seres vivos, como a capacidade de crescer,
se reproduzir ao se espalhar e se alimentar ao consumir combustível, e morrer quando privado de oxigênio. Aí, desculpa, essa teoria aí Seus é defensores teoria de menino. apontam que o fogo, assim como a vida, depende de um ambiente específico e interage com o meio ao seu redor, modificando-o e se sustentando através desse processo. Essa teoria parte da observação que o fogo, quando alimentado adequadamente, parece procurar por combustível e se espalha, quase como se tivesse uma vontade própria. Assim, ele poderia ser visto como uma forma primitiva de vida, possivelmente sem consciência, mas com um ciclo de existência que segue padrões biológicos básicos. A teoria do código-fonte do cérebro humano explora a ideia de que a mente humana funciona de forma semelhante a um programa de computador, com o cérebro operando como um hardware biológico e a consciência sendo um software. Realmente, o vídeo é comanda infinito. tudo. Segundo essa visão, os processos Quantas horas de cognitivos, vídeo aí? emoções, Tá acabando, falta 5 e a minutos. percepção da realidade Oi, seriam o Manuel. resultado de uma espécie de código Irmão. neuroquímico e elétrico, que poderia, em tese, ser compreendido, decifrado e até mesmo replicado. Já A visitei partir aqui. desse entendimento, seria possível hackear ou manipular o cérebro humano. Tá drogado, de uma Igor? forma que se altera o código de um programa de computador. A teoria da internet morta sugere que a internet, como nós conhecemos, é toda uma ilusão. Existem pouquíssimas pessoas de fato na internet. A maioria das interações são feitas por bots, que mantêm um sistema completamente artificial. Segundo essa teoria, a internet tinha sido criada para facilitar e unir as pessoas. Essa Porém, teoria em não algum existe, cara. momento, começou a servir para o exato Alguém que vem a contrário. expressão, Por conta você disso, viu? as pessoas pouco a pouco foram saindo da internet e viver suas vidas reais. Com isso, os grandes governos e empresas de tecnologia forjaram todo um ecossistema digital que tenta parecer orgânico, porém são todos bots criados com inteligência artificial para agir como pessoas e manipular os que sobraram para comprar, consumir e sentir. Em resumo, não existem pessoas na internet, só você e bilhões de robôs. Nada a ver, pô. Só aqui tem um monte. O ego é definida como uma perda. Então, pá, completa praticamente da ele tá ensinando aqui. subjetiva Quem de tá me identidade. assistindo aqui, tirando o Tom, o Igor e o restador que estão em casa, vocês tudo aí do chat são bots. Na Então, psicologia vamos analítica, é também chamada de morte psíquica. Nessa teoria, é dito que o criador teria tido a morte do seu ego, sendo assim, perdido sua noção de identidade e se transformado em apenas uma força cósmica que rege tudo, sem vontade própria ou objetivo. Essa teoria... Você acha que se eu tivesse bot, Moisés, eu ia deixar apenas 7 bots na live? Eu ia pôr mais. interagir de forma recorrente nos textos bíblicos, como um ser com personalidade e objetivos, e atualmente não se tem interação direta com a humanidade por milênios. Em síntese, o Ah, meu criador Deus. teria desfeito seu ego Os de autos- vontade própria, a fim de Eu proporcionar não vou- não vou- não vou dar risada dessa piada. humanidade, e sua existência seria uma Não, força e SD, por quê? universal que rege tudo ao seu redor. A Hoje teoria à do noite é uma despertar, criança. ou código do desespero, é uma narrativa que surgiu em torno de uma ideia que existe uma série de mensagens, padrões ou códigos que podem ser encontrados na arte, literatura ou na sociedade, os quais refletem um estado de desespero humano profundo e compartilhado. Essa teoria sugere que em diversas culturas e momentos históricos, artistas, escritores e pensadores expressaram de maneira subliminar O restador é o algo Gabriel, o existencial, pensador. a angústia e a falta de propósito que permeia a experiência humana. Em todos os lugares, em todas as eras, a humanidade está em desespero devido à falta de propósito. A teoria do último desejo de Deus é uma reflexão Você vai dormir, filosófica e Não. teológica que propõe a ideia de que tá. Deus, em sua infinita sabedoria e amor, teria um desejo ou um propósito final para a humanidade. Esse último desejo pode ser interpretado de várias maneiras, dependendo das crenças individuais. Para alguns, pode significar a busca pela paz, pela compaixão e pela justiça, enquanto outros podem ver isso como uma chamada união espiritual. ou a Eu fiz realização live na potencial roxinha SD, transmitindo lá, na hora do jogo. A teoria da compreensão final quê? refere-se à busca Do pelo jogo do- entendimento da absoluto Champions. da realidade, do universo e do lugar da humanidade dentro dele. Essa busca abrange diversas áreas, como filosofia, ciência, Ele vai espiritualidade... Vendo psicologia, 500 mil bots. e Sai propõe fora, não que curto esses existe bagulho de um bots não, Darlan. Não vale a pena não, pô. conhecimento humano que poderia esclarecer as verdades fundamentais sobre a vida, a consciência e a existência. A compreensão final Não é vale a frequentemente pena, vista como um ideal, onde a soma do conhecimento acumulado ao longo da história permitiria uma percepção clara e abrangente do que significa ser humano e qual o propósito da vida. Dentro do contexto científico, a compreensão final pode ser associada à busca por uma teoria unificada, que explicaria todas as forças fundamentais da natureza, ligando a física quântica e a relatividade.
Essa teoria, que muitos cientistas e físicos teóricos buscam, seria um avanço inacreditável, que não apenas revelaria os segredos do cosmos, mas também proporcionaria um entendimento Quando eu escuto o profundo Cosmo, eu lembro do sobre a Cavaleiro do estrutura Zodíaco. da realidade. Se vocês perguntarem alguma teoria aqui, eu esqueci. Não vou mentir. Acabou? Acabou, rapaziada.